Tá registrado. Vai transmitir aqui pela Rádio Bandeirantes, em CH. Empate. E você, Tigrão, tá com o seu palpitômetro ligado ou não? Ligadíssimo e sem buraco. Coringão na cabeça. Coringão na cabeça. Corinthians que, se vencer, né, consegue uma vaga aí na Libertadores. E você, Gleger, qual é a sua opinião? Qual é o seu palpite para o jogo que você vai comentar aqui na Rádio Bandeirantes? Debaixo de chuva, o Coringão vai ganhar. Falou, Gleger, um abraço para você e ótimo trabalho já pela Bandeirantes. Até já. Valeu, CH, um abraço para você e até amanhã, CH. Um abraço, boa noite. Valeu, Tigrão, um abraço pra você e toma cuidado aí com o buraco, hein, Tigrão, um abraço e até amanhã. Muito obrigado. Prazer muito grande ter participado e até amanhã, se Deus quiser. Tô falando toma cuidado porque hoje o Tigrão deu muito buraco aqui na nossa programação. O apresentador é você, quem dá o buraco é o apresentador. E o programa está terminando. Muito obrigado para você que mandou para cá suas mensagens, mesmo aquelas que não foram pro ar. A única maneira que tem de saber se a mensagem vai pro ar ou não é mandando para cá sua mensagem de texto e de áudio. Na sequência, vem aí Série A do Campeonato Brasileiro. Corinthians e Bahia. Leandro Bola está registrado, vai transmitir para você aqui na Bandeirantes Campinas. Fique aqui, porque aqui é muito melhor. Valeu, gente, grande abraço, tchau. Termina aqui Esporte em Debate, na Rádio Bandeirantes. Você está na Rádio Bandeirantes, no seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. Futebol! Seja noite ou seja dia, faça chuva ou faça sol, a minha maior alegria é curtir o futebol. Com o rádio ligado na Bandeirantes, eu entro com meu time no gramado. Tô ligado a cada lance, a cada instante. Toda Bandeirantes, estou bem informado. Seja noite ou seja dia, faça chuva ou faça sol, toda minha Bandeirantes, estou ligado. Futebol é com a Bandeirantes. Laia, 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 la, la, laia. Bandeirantes, la, laia, 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 la. Futebol! O show de bola começa agora. Vem aí, mais uma jornada esportiva Bandeirantes. Oferecimento Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, a conexão do futebol paulista. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. KTO, na KTO, cada jogo é único. Acesse kto.com e jogue com responsa. Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. germanicaveículos.com.br. Jornada Esportiva Bandeirantes.
Leandro Bolis. Tá registrado. Com B de bola, B de Bandeirantes, nós estamos aqui de novo. Olá, um grande e forte abraço para você ligado na Rádio Bandeirantes de Campinas. Estamos chegando para mais uma grande jornada esportiva. É a reta final do Campeonato Brasileiro da Série A Brasileirão 2024. E já 8 da noite, vamos acompanhar um grande jogo. Corinthians e Bahia na Neoquímica Arena em Itaquera, na zona leste da capital paulista. Uma briga direta de dois times que querem a classificação para a pré-Libertadores do próximo ano. O Corinthians voando em ótima fase. Depois de um péssimo primeiro turno, quando terminou na zona do rebaixamento, o time se reforçou. Vem de uma sequência incrível de 7 vitórias. Pode conquistar a 8ª, sendo um recorde na história do clube na era dos pontos corridos. Neste momento é o 8º colocado com 50 pontos. Vencendo, praticamente carimba sua vaga para a pré-Libertadores da próxima temporada e de quebra também a Copa do Brasil. Mas do outro lado tem o Bahia. O Bahia, 7º colocado também com 50 pontos. Faz uma campanha muito ruim fora de casa. Em 18 jogos foram apenas 4 vitórias, mas evidentemente que quer também esta classificação. 8 da noite, a bola rola e você vem comigo no futebol da Rádio Bandeirantes, no FM em 85,7, pelos aplicativos Band Rádio, Band Play, demais aplicativos e pelo nosso canal no YouTube, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Você ainda não é inscrito? Então não vacila não, se inscreve lá, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, ative as notificações, assim sempre que uma transmissão ao vivo tiver início, você vai ser notificado. Não esqueça, deixe o seu like na nossa transmissão, com imagens da nossa equipe para Corinthians e Bahia, 37ª rodada, está terminando o Campeonato Brasileiro de 2024. Aqui na Bandeirantes, a melhor transmissão do jogo em nome de Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. De Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. E não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta do Sicredi. Vem aí o Paulistão Sicredi 2025. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, conexão do futebol paulista. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. KTO. Na KTO, cada jogo é único. Acesse kto.com e jogue com responsa. Pisocol argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Com Pisocol colou, ficou. E Grupo Germânica, que é o maior estoque de 0 km seminovo do interior de São Paulo. germanicaveículos.com.br. Mais emoção pra você. Muito mais emoção. Em futebol na Bambam. E futebol é comigo aqui na Rádio Bandeirantes de Campinas, a marca, a tradição, a credibilidade do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Vamos para mais uma. Corinthians e Bahia, jogo que abre esta penúltima rodada do Campeonato Brasileiro. Os dois times com 50 pontos. Quem vencer praticamente carimba a sua classificação à pré-Libertadores do próximo ano. Corinthians que no primeiro turno venceu o Bahia jogando fora de casa, mas no último confronto entre os dois times em Itaquera, o Bahia goleou o Timão por 5-1, mas isso é coisa do passado porque foi em 2023. Vamos com as últimas informações do Timão. Antes da bola rolar em Itaquera, Vladimir Catarino. Alô, Vladimir, um grande e forte abraço para você, boa noite. Oi, Bolis, boa noite para você, uma ótima noite para o amigo ligado na Bandeirantes. Pois é, o torcedor do Corinthians na expectativa. Como você bem disse na abertura, são 7 vitórias consecutivas, última delas de virada contra o Criciúma fora de casa, o que dá ao Corinthians condições de depender apenas de si para segurar uma vaga na pré-Libertadores do ano que vem e consequentemente também está na Copa do Brasil. Ramon Dias, o técnico corintiano, escala o mesmo time que começou a partida lá em Santa Catarina e confia mais uma vez na qualidade ofensiva de Yuri Alberto, artilheiro do campeonato, ao lado de Alejandro com 13 gols, e no holandês Memphis Depay, o nome do meio-campo corintiano. Bola. E portanto, as últimas informações do Corinthians, do Timão, a fiel torcida ligada no futebol da Rádio Bandeirantes, confiante em mais um resultado positivo. São 7 vitórias consecutivas do Corinthians, vem de uma grande virada na última rodada, quando venceu o Criciúma fora de casa por 4-2. E como chega o Bahia, o tricolor,
tricolor baiano para este jogo, Vladimir? Vem de uma vitória contra o Cuiabá de virada depois de uma sequência negativa no campeonato. E também depende apenas de si para estar na pré-Libertadores, o que é um incremento financeiro importantíssimo para o Bahia. O técnico Rogério Ceni faz 4 mudanças no time titular com relação à partida lá no Mato Grosso. Como novidades, tem o Marcos Felipe voltando no gol e o Tassiano começando no ataque como titular. É o Bahia que quer pontuar hoje para chegar vivo contra o Atlético Goianiense e garantir uma vaga na Liberta. Gleger Zorzinho, olhar técnico da Bandeirantes, ele já esteve lá dentro e conhece o riscado, vestiu por muito tempo a camisa do Coringão. Jogou também na Bahia, mas não no Bahia, no rival do Bahia, no Vitória. E agora chega com o seu destaque. Ele estará comigo e com o timaço de Carlos Batista em mais uma jornada esportiva aqui na Rádio Bandeirantes. Alô, alô, Gleger Zorzinho. Um grande e forte abraço para você e a sua expectativa para o jogo. Boa noite, Gleger. Um abraço especial para o amigo ligado na Bandeirantes. Olha, Bolis, é um duelo interessantíssimo, né? O Corinthians vem numa sequência avassaladora, são 7 vitórias consecutivas. O Corinthians que era um dos rotulantes ao descenso, né? Eu me recordo aqui, olha, analisando, eu disse isso, inclusive, olha, analisando aqui a sequência do Corinthians, não tá fácil pro Timão, é perigoso o Timão cair para a Série B. E aí vem uma arrancada extraordinária e o Corinthians mostrando toda a sua força, principalmente jogando na Neoquímica Arena. E o Bahia, né, vem de um bom resultado, vem de uma vitória de virada, inclusive. O Bahia que está oscilando demais negativamente, né, muito questionado o Rogério Ceni no comando técnico, porém mantido e bancado pela diretoria do Bahia. Agora um confronto interessante. O Corinthians podendo carimbar de vez aí a pré-Libertadores e o Bahia tentando novamente se firmar, tentando buscar essa vaga também. Então teremos um grande duelo na Neoquímica Arena e eu não tenho dúvida que emoções não vão faltar, viu, Bolis? Ah, são tantas emoções, já diria o rei, Roberto Carlos. Já tem bola rolando para Corinthians e Bahia. E agora o destaque do plantão e âncora do futebol da Bandeirantes. Alô, alô, Edu Pinheiro, um grande e forte abraço. Boa noite, Eduzão. Boa noite, meu grandiosíssimo amigo Leandro Boris, a jovem da narração brasileira, um dos grandes destaques do Rádio Brasil. Um abraço a todos aqui. Quem diria, hein, seu Boris? Hein? Vai, Corinthians! Olha aí. Vai nós aqui. Ó, esse negócio de Pix aí, a ideia é boa, viu? A ideia é boa, Timão tá fazendo aí uma arrecadação aí. Quem sabe, ó, tá aí, um Pix pro Guarani, um Pix pra Ponte. Vamos ver se levanta a riba aí o futebol de Campinas, quem sabe? Olha, é o seguinte, a FIFA definiu hoje os potes do sorteio do Mundial Interclubes. O ano que vem, 2025, vai ser nos Estados Unidos. Então é o seguinte, ó, os brasileiros, Flamengo, Fluminense, Palmeiras serão cabeça de chaves, tá? O Botafogo vai ficar no grupo 3, vai ter que enfrentar 2 clubes europeus. Lembrando que na quinta-feira, quinta agora, dia 5, vai ser o sorteio oficial e o Mundial vai ocorrer em 11 cidades dos Estados Unidos entre 15 de junho e 13 de julho. Trabalhos técnicos de Gil Kleber, Lucas Pessoa e Pedro Piscinato Porezo, nosso PPP. E de imediato vamos com o nosso Em Dia com a Bola. Bandeirantes. Em Dia com a Bola na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Família Diane Restaurante, da nossa família pra sua família. O Brasileirão são 38 rodadas, mas vale a pena, meu amigo, tá tudo amarrado. Tem o campeão, tem o vice, tem vaga para Libertadores, Sul-Americana. Quem tá sendo rebaixado luta o campeonato inteiro. E quem sabe domingo termina, tem a rodada agora meio de semana, quem sabe a definição fica pra domingo, hein? Você já pensou? Depois de 38 rodadas... Palmeiras ou Botafogo? Botafogo ou Palmeiras? Eis a questão, né? Vai ficar bom, hein? E também vaga na Libertadores, já tá definido aqui, a pré-Libertadores que precisa definir, né? Bom, hoje só Corinthians e Bahia. Atenção, amanhã, 19 horas, Vasco e Atlético Mineiro, 20 horas, Vitória e Grêmio, 20 horas também no Morumbi, São Paulo e Juventude. Teremos ainda na quarta-feira amanhã, 20 horas, Criciúma e Flamengo, 21h30, Cruzeiro e Palmeiras, transmissão da Band Campinas com Roger Williams. E também 21h30, Inter e Botafogo, Atlético de Goiás e o Fortaleza. Então é o seguinte, são 4 vagas na Libertadores.
tirando o Botafogo, que conquistou agora a Libertadores, vai para a Libertadores ano que vem, tirando o Flamengo, campeão da Copa do Brasil, tá na Libertadores também. São 4 vagas, então ficaram com o Palmeiras, que é o segundo colocado, Internacional, que é o quarto, Fortaleza, quinto e São Paulo é o sexto. Então, esses 6 clubes, né, incluindo Botafogo e Flamengo, já explicado, irão para fases de grupo da Libertadores ano que vem. A pré-Libertadores tem uma vaga, são 3 times lutando por 2 vagas, hein? Na fita, por enquanto, o Bahia com 50, o Corinthians também com 50, quis o destino que na penúltima rodada, Corinthians e Bahia se encontrasse na Neoquímica. Mas o Cruzeiro com 49 também tá na briga por essa vaga, tá? Na Sul-Americana são 6 vagas. Por enquanto, Cruzeiro, Vitória, Grêmio, Vasco, Atlético Mineiro e o Atlético Paranaense. Olha, para rebaixamento, a luta é assim, ó. A luta tá aqui, ó. Juventude com 42. Fluminense com 40 é o primeiro fora. Criciúma com 38 é o primeiro no Z4. Red Bull Bragantino. O que aconteceu, meu filho? Com 38, situação terrível. Já rebaixados Cuiabá e o Atlético Goianiense. E aqui na Bandeirantes você ficou em dia com a bola. Aprecie os sabores autênticos das massas artesanais do Família Diani. Aqui cada prato é uma verdadeira experiência, criada com paixão e tradição. Desfrute de um ambiente aconchegante com a melhor vista de Campinas e um atendimento que faz você se sentir em casa. E para levar nossas massas artesanais para a sua mesa, visite nossa rotisseria. O Família Diani também está presente na cidade de Vinhedo, onde você encontra nossa rotisseria com a mesma qualidade. Família Diani, da nossa família para sua família. Tá precisando de argamassa, rejunte ou impermeabilizante para sua obra? Vá até a loja de materiais de construção mais próxima e encontre a Pisocol. Fala, amigo. Preciso de argamassa, rejunte e impermeabilizante. Ah, sim. Você encontra tudo isso com o Pisocol aqui na loja. Ótimo. Com o Pisocol eu resolvo tudo sem dor de cabeça. Encontre Pisocol nas melhores lojas de materiais de construção e tenha a solução completa para a sua obra com qualidade e preço justo. Com Pisocol, colou, ficou. Paraflu apresenta Doutor Carro Responde. Doutor Carro, na hora de trocar o aditivo do radiador do carro dos clientes aqui no posto, qual é o mais indicado? Primeiro é importante conferir sempre o manual do veículo. Depois, você pode indicar Paraflu com toda a segurança, pois ele vai proteger completamente o motor do veículo contra superaquecimento e corrosão. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Procurando um carro com design, conectividade, desempenho e muita liberdade? Na Germânica Volkswagen você encontra tudo isso não apenas em um, mas em diversos carros. Venha para a nossa loja e conquiste o seu Volks dos sonhos. Temos uma grande variedade de veículos, ofertas de novos e seminovos, condições especiais todos os meses e um atendimento personalizado. Visite a loja mais próxima ou acesse germanicaveículos.com.br para saber mais. Paz no trânsito começa por você. Volkswagen. Nação Ponte Pretana, seja TC10. São diversos planos que garantem acesso a todas as partidas da Ponte Preta no Majestoso. Faça a adesão totalmente digital, sem sair de casa, no cartão, Pix ou no boleto. Aproveite o clube de vantagens com descontos em farmácias, hotéis, lanchonetes, na loja oficial da Macaca e mais de 100 parceiros. Participe das experiências exclusivas, brindes especiais e muito mais. Acesse novotc10.com.br e conheça os planos. Pertença à força da Ponte Preta. A Desktop, eleita a melhor internet do estado de São Paulo, é a patrocinadora oficial do Guarani e da Ponte Preta no Campeonato Brasileiro de 2024. Escolha a internet de quem ama o futebol, com conexão 100% fibra ótica e qualidade com preço justo. Para saber mais, ligue para 0800 1102. Acesse desktop.com.br ou visite uma das mais de 100 lojas no interior e litoral paulista. Desktop, a internet que joga junto.
Linguiça Seara. Excelentes opções para o seu dia a dia. Linguiça gourmet, calabresa, toscana, paio, cuiabana e muito mais. Experimente. Linguiça Seara. Deliciosas e práticas nas refeições ou no churrasco. Preparadas na grelha, assadas no forno, em óleo ou da forma que você preferir. Seara. Qualidade superior, sabor e inovação. Há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Encontre as deliciosas linguiças Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e em Sorocaba. Aqui no Sicredi não é só dinheiro ter com quem contar, é sonhar, é realizar, é seu sonho sob medida. No Sicredi você tem tudo para a sua vida financeira. Conta corrente, cartões, investimentos e muito mais. É atendimento próximo de verdade no app, no Zap ou na agência. Não é só dinheiro, é ter com quem contar. Abra sua conta. Saiba mais em sicredi.com.br. É ter com quem contar. Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Leandro Bolis. Tá registrado. Estamos de volta agora em definitivo para este jogão de bola que abre a 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. Corinthians e Bahia, luta direta para uma vaga na pré-Libertadores. Os dois podem estar, mas quem evidentemente hoje vencer dá um salto gigantesco em relação a esse objetivo. E sem perder tempo, direto e reto aqui na Bandeirantes Campinas, chegou a hora da ficha técnica do jogo na voz de Vladimir Catarino. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Salve o Corinthians, o campeão dos campeões, eternamente. Em busca de mais uma vitória, seria a 8ª consecutiva que o deixaria mais perto da pré-Libertadores. Corinthians vai a campo escalado pelo técnico Ramon Dias com Hugo Souza 1, 2 para o lateral Mateuzinho, 5 André Ramalho, 13 Gustavo Henrique, 21 Matheus Bidu, 14 Ranielli, 27 Breno Bidon, 19 André Carídio, 10 para Rodrigo Garro, 94 Memphis, 9 Yuri Alberto. Tá na tela para você que está no YouTube, o Corinthians de Hugo Souza, Mateuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique, Matheus Bidu, Ranielli, Breno Bidon, André Carídio, Rodrigo Garro, Memphis e Yuri Alberto. No banco, caso queira fazer as 5 alterações, Ramon Dias vai ter Matheus Donelli 32, Fagner 23, Kaká 25, Hugo 46, Charles 8, José Martínez 70, Alex Santana 80, Igor Coronado 77, Ángel Romero 11, Pedro Henrique 16, Pedro Raul 20 e Thales Magno 43. Somos da turma tricolor, somos a voz do campeão. O tricolor da Boa Terra, o Bahia, de Rogério Ceni, está escalado com Marcos Felipe 22, Santiago Arias 13, Gabriel Xavier 3, Canu 4, Luciano Juba 46. O Acevedo tem a 26, Caio Alexandre 19, Everton Ribeiro 10, Cauli 8, Tassiano 16, Lúcio Rodrigues 17. Bahia de Marcos Felipe, Santiago Arias, Gabriel Xavier, Canu e Luciano Juba, Caio Alexandre Acevedo, Everton Ribeiro Cauli, Tassiano e Lúcio Rodrigues. No banco, à disposição do Rogério Ceni, Adriel 23, Gilberto 2, Cicinho 40, Vitor Hugo 31, Rezende 5, Iago Felipe 20, Jean Lucas meia dúzia, Carlos de Pena 14, Ademir 7, Rafael Ratão 21, Biel 11 e Everaldo 9. Arbitragem do jogo. O árbitro é FIFA do Rio de Janeiro, Bruno Aleu de Araújo apita o jogo. Na bandeira 1 vai estar o Rodrigo Correia. O bandeira 2 ou a bandeira 2, a senhorita Maíra Mastédia Moreira, do Rio Grande do Sul. O quarto árbitro é o cearense Luciano Miranda Filho. No VAR, o também carioca,
Carlos Eduardo Nunes Braga. E agora, a opinião dos comentaristas da Rádio Bandeirantes. Gleger Zorzin, você por dentro do jogo. Vou ficar de olho aqui na estratégia do Rogério Ceni. Porque jogar contra o Corinthians na Neoquímica Arena, e nessa fase que vive o Timão, é complicado. O Corinthians deve pressionar, deve sair para cima. E como vai se comportar o Bahia? É que o Bahia, tecnicamente, a gente analisando a escalação, trazida agora há pouco pelo Vladimir Catarino, é um time tecnicamente bom, cara. Um time que tem valores, né? Que tem jogadores de qualidade, jogadores interessantes, né? E que merece todo o respeito. Agora, jogar na Neoquímica, meu amigo, o Corinthians parte para cima, seja quem for o adversário. Então eu quero ficar de olho aqui como vai ser a estratégia do Rogério Ceni. Porque o Ramon Dias, você vê que o time já tá jogando bem, né? A virada lá em Criciúma foi extraordinária. O Corinthians estava perdendo por 2-0 e no segundo tempo fez 4. Uma virada extraordinária. Então o Memphis está num bom momento, o Yuri Alberto, ou seja, o próprio Garro, que é um grande jogador, né? O Bidu, que fez um golaço também. O Bidu é muito conhecido aqui pela torcida do Guarani, né? O Matheus Bidu, que é bom jogador também. Então, assim, eu vou ficar de olho no que preparou o Rogério Ceni, porque o Rogério precisa, né? Firmar esse time, ter bons resultados. Teve uma vitória interessante sobre o Cuiabá, que está lá embaixo na tabela, e agora está enfrentando um time que está ali junto, né? Os dois estão juntinhos ali na tábua de classificação, o Corinthians e o Bahia. Então, vamos ver, a expectativa é boa, e eu não tenho dúvida, viu, Leandro Bolles, que teremos muitas emoções. São tantas emoções. Ô, Bolis, você foi no show do Roberto Carlos, Foi, né, convidado especial. Estive lá no camarote. Fui um convidado especial do Rei. Não tá fraco, não. Então vamos ver, teremos muitas emoções, viu, Bolis? Ah, não tenha dúvida alguma. O jogo vai atrasar um pouquinho, né, Vlad? Porque só agora, a gente tá vendo imagens, só agora o Corinthians está ali na boca do túnel para entrar. O Corinthians preparou algumas ações promocionais, né? Inclusive um show de luzes ali mais uma vez na Neoquímica Arena. Isso vai atrasar um pouco o horário do jogo. Inclusive tem muita gente chegando, né, Boris? A questão do trânsito normalmente já é complicado chegar em Itaquera. E com chuva ainda piora, né? Então os torcedores estão chegando em maior número agora. Os jogadores entrando em campo também. Atrasar um pouquinho aí todo aquele cerimonial antes de começar o jogo entre Corinthians e Bahia. Só agora os times estão entrando em campo na Neoquímica Arena, já tem bola rolando para você ligado aqui na Rádio Bandeirantes de Campinas, é a reta final, depois que os times de Campinas pararam, né, nesta temporada, não jogam mais, a Rádio Bandeirantes transmite os seus jogos desta reta final do Campeonato Brasileiro que está pegando fogo. Aqui pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, sempre ela, a nossa líder. A Andréa Mantovani tá ligada, torcendo pro seu Coringão. O Lércio Nascimento tá secando o Coringão. Bora Bahia, abraços, valeu Lércio, um abraço pra você também. Pra Carlos Matozinho, também secando o timão 1-0 Bahia. O Ronaldo Barbosa tá lá em Araçatuba, ligado em nosso canal do youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Gleger, pois não, Vladir? Não, só para informar, né? Na última rodada o Corinthians vai jogar fora de casa contra o Grêmio e começa o jogo com 7 titulares pendurados, com 2 cartões amarelos. Então, se tomarem o cartão hoje, estão fora da partida final. São eles o goleiro Hugo Souza, o André Ramalho, o Gustavo Henrique, Matheus Bidu, Breno Bidon, André Carídio e o Rodrigo Garro. São 7 titulares corintianos pendurados com 2 cartões amarelos. Enquanto o show pirotécnico tá rolando na Neoquímica Arena, já a execução do hino brasileiro. Ô, Gleger, para você, qual foi o principal motivo responsável por essa mudança de chave do Corinthians? Um time que terminou o primeiro turno na competição na zona do rebaixamento, iniciou nessa situação. Muitos davam o Corinthians como rebaixado, um segundo rebaixamento, disputaria a Série B, e com a chegada principalmente desses reforços aí a chave virou e hoje o Corinthians briga e tem tudo para conquistar pelo menos uma vaga na pré-Libertadores. Quem que você destaca ou quais os fatores que foram primordiais para esta mudança do Corinthians, hein, Gleger? Primeiro, a chegada do Ramon Dias, para mim é bom treinador. Aliás, ele foi muito criticado, mas o treinador, cara, ele precisa de tempo para trabalhar. E aí vem a janela, o Corinthians faz contratações interessantes. E aí demorou um pouquinho, né, para entrar, para pegar no breu, para ter essa sequência legal, mas jogadores de muita qualidade. Você vê o próprio Memphis Depay foi muito criticado nos primeiros jogos, mas é um craque de bola, né? A hora que começou a encaixar, a hora que encaixou é um dos destaques do time. Esse Garro, que para mim é uma baita de uma surpresa. Quem que imaginaria, né, que o Corinthians descobriria um jogador talentosíssimo como esse menino? Então, assim, eu acho que, claro,
A janela fez muito bem, a chegada do Ramon Dias, né? E o trabalho, o dia a dia, o acreditar. E também uma outra coisa que a gente tem que destacar, viu, Bolis? É a torcida corintiana, né, cara? Que mesmo o time numa situação difícil, lota a Neoquímica, incentiva, cobra em alguns momentos, mas sempre incentivando, sempre gritando, nunca desistindo. Eu acho que incorporou essa química, né? Essa atmosfera do torcedor corintiano dentro do campo. E aí as coisas começaram a acontecer e tá aí o resultado. Corinthians a um passo da pré-Libertadores. Já tem bola rolando, como a gente disse, o jogo vai atrasar um pouquinho. O Corinthians demorou muito, né, para entrar. O Bahia ficou algum tempo já esperando, só depois que o Corinthians chegou. Agora, Vlad, se dentro de campo a situação está bem encaminhada em relação a participação do Corinthians, pelo menos na pré-Libertadores do próximo ano, fora das 4 linhas, o clima segue quente, agitado os bastidores da política corintiana. Tá efervescente, né, o clima na política corintiana, Boris, porque havia até a possibilidade, já estava marcada, inclusive, uma reunião, né, do Conselho Deliberativo do Corinthians, marcada para ontem, para votar a cassação do presidente, né? Inclusive, há uma mobilização de opositores para que isso acontecesse. E, em última hora, o presidente Augusto Melo ele conseguiu uma liminar na justiça impedindo que acontecesse. Então, a audiência ou a reunião do Conselho Deliberativo marcada para ontem, ela foi desmarcada, foi cancelada no final da tarde, mas, claro, essa liminar pode ser derrubada e a votação do impeachment pode acontecer, ainda sobre aquela questão do patrocínio com a Vaidbet, aquela empresa de apostas, pagamento de Caixa 2, muitas denúncias envolvendo o atual presidente do Corinthians. Bolas. É isso, clima agitado nos bastidores, na política do Corinthians, mas dentro de campo a situação está se resolvendo, já está resolvida, né? O Corinthians escapou dessa zona do rebaixamento, e hoje briga diretamente por uma vaga na pré-Libertadores e passa por uma vitória diante do Bahia. Bahia de Rogério Ceni, 80 jogos do comando do tricolor de aço. Aliás, muita gente pediu a cabeça do Rogério Ceni em um momento turbulento do Bahia na competição, mas como o Bahia hoje é uma SAF, é do Grupo City, não tem tanta essa situação de você mudar, né? A metodologia de trabalho não é de mudar toda hora o comando técnico do time, ele foi mantido no cargo. E o time acabou se recuperando e, evidentemente, ainda briga por uma vaga direta na pré-Libertadores. O Bahia vem de vitória, ganhou na última rodada o time do Cuiabá. Aliás, o futebol nordestino em alta. Afinal de contas, o Bahia permanece, vai disputar mais uma vez o Campeonato Brasileiro. O Vitória, que por muitas rodadas, a exemplo do Corinthians, permaneceu lá na zona do rebaixamento, por muitas rodadas como lanterna, já tem a sua situação regularizada para permanecer. E ainda o futebol nordestino tem o Fortaleza, brigando desde o início da competição no G4, e ganha Sport e também Ceará, que subiram da Série B para a Série A. Então, em 2025, nós teremos 5 representantes do futebol nordestino, as 5 maiores torcidas, né? Bahia, Vitória, Fortaleza, Sport, Ceará, times gigantes da região Nordeste, que estarão na Série A do Campeonato Brasileiro no próximo ano. Tudo pronto, a bola vai rolar na Neoquímica Arena, vamos pro jogo. 37ª rodada do Campeonato Brasileiro, você vem comigo aqui na Rádio Bandeirantes em 85,7 e pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Corinthians com uniforme tradicional, a camisa branca, o calção preto e a meia branco. Bahia com o seu uniforme tricolor, apita o árbitro. Bola rolando, vamos juntos no futebol da Bandeirantes. Com pé de bola, pé de Bandeirantes, você ligado, conectado, acompanhando o melhor do futebol, e o melhor é aqui, ó, na Bandeirantes Campinas, e sempre com muita alegria e descontração, mas acima de tudo com muita informação, porque é claro, se tem futebol no rádio, tem alegria no povo. E hoje tem Corinthians e Bahia, Bahia e Corinthians, 37ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. Bola aqui atrás para o goleiro Marcos Felipe, pressionado pelo Garro, levanta a bola para o campo de ataque, tentativa de Luciano Rodrigues, uruguaio, chega lá atrás, faz o corte a zaga do Corinthians, o André Ramalho de cabeça, recua para Hugo Souza, Hugo Neneca, mais uma vez capitão do timão, faz a abertura pela direita para Mateuzinho, são os primeiros movimentos. youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, deixe o seu like, ainda não é inscrito, se inscreva no canal, ative as notificações, assim sempre que uma transmissão ao vivo tiver início, você vai ser notificado. André Ramalho trabalha a bola com o peruano Carrilho, recolheu, dominou com o pé direito para Memphis Depay, primeira participação do holandês, domina mal, chega lá atrás, recupera a posse de bola o time do Bahia,
Tassiano cercado, marcado no campo ofensivo para o zagueiro Canu. Canu empurra por dentro para Acevedo. Acevedo deixou curtinho para Gabriel Xavier, agora para Acevedo. Domina o uruguaio, abertura pela direita, passe curto para o colombiano Santiago Arias. Fez o passe pela meia para Caio Alexandre. Ele sai da ponta, vem para meia, faz boa jogada, tentativa na primeira finta. A bola volta no rebote, desce o time do Bahia pela meia direita com Cauli. Chega bem Matheus Bidu para recuperar. Tentou sair driblando dentro da grande área, uma zona perigosa. 2 jogadores do Bahia foram para o combate. Bidu é pressionado e é obrigado a colocar a bola para fora. Quase o Bidu vacilou. Eram 2 do Bahia para cima dele, hein, Vladimir? Assustou o torcedor corintiano, né? O Bidu foi indo ali pro campo de ataque para tentar fazer o corte, conseguiu tirar de lá. A bola segue com o Bahia. Bidu, revelado pelo Guarani, fez um golaço na vitória do Corinthians sobre o Criciúma na última rodada por 4-2. Santi Arias fez o corte, aliás, a cobrança do lateral, curtinho para Cauli na ponta, devolveu para Caio Alexandre, de novo para Santiago Arias, tentou levantar para Everton Ribeiro, chega lá dentro Gustavo Henrique para fazer o corte. É o Bahia quem permanece com a bola na entrada da grande área. Everton Ribeiro tentou passe muito forte para Lúcio Rodrigues. A bola fica de graça nas mãos do goleiro Hugo Souza, aliás, nos pés ou no pé esquerdo do Hugo Souza. Já saiu jogando curtinho para André Ramalho. Futebol da Bandeirantes para Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Encontre a loja mais próxima, acesse rochaautopeças.com.br. 2 minutos e meio, placar de 0-0. Memphis erra o passe. Chega a recuperar a posse de bola. Santiago Arias para Everton Ribeiro, revelado pelo Timão. Devolveu para o colombiano. Chega para fazer o corte, colocando a bola para fora. É Breno Bidon, cedendo o lateral para o Bahia. Bater pela direita um pouco depois da risca no meio-campo. Rogério Ceni, que como jogador do São Paulo jamais venceu o Corinthians jogando na Neoquímica Arena. Antes da Neoquímica Arena, o popular Itaquerão, mas como treinador ano passado venceu. E foi uma grande vitória, 5-1 para cima do Corinthians na reta final do Campeonato Brasileiro. Vem o Timão para o campo de ataque. Garro com a esquerda, tenta o lançamento. Chega bem para fazer corte, Luciano Juba. Empurra a bola por dentro para Tassiano. Tassiano recolhe, domina o artilheiro do time do Bahia. Fez o passe aqui atrás. Canu, cercado, marcado por Yuri Alberto, que é um dos artilheiros do Campeonato Brasileiro com 13 gols. Carrilho chega na marcação e comete a falta. Bruno Ardeu Araújo pega a falta para cima de Caio Alexandre. O jogo está parado. Falta ainda no campo defensivo para o time baiano bater. Linguiças da Seara são deliciosas opções para o seu dia a dia. Tem a linguiça gourmet, a calabresa, a toscana, paio, cuiabana e muito mais. Experimente, encontre essas saborosas linguiças Seara no Iga Atacado. Com lojas em Campinas, são 2 para melhor atendê-lo. Tem em Santa Bárbara do Oeste, Sorocaba, tem Iga Atacado. Vem embora o zagueirão Canu, bota na frente mais uma falta. Yuri Alberto comete a falta. O Ramon Dias saiu do banco e não gostou da marcação do árbitro, hein, Vladimir? Segundo o Ramon, a falta não aconteceu, mas o Yuri chegou fazendo uma carga ali para cima do atleta do Bahia. A falta foi bem marcada, Boles. Quando o treinador chega na beira do campo e abre os braços em um lance como esse, é que ele não gostou da marcação, né, Vlad? Exatamente. Muito obrigado. Pelo menos diz a lenda, né? Aqui, bola recuada para Hugo Souza. Pressionado pelo Lúcio Rodrigues. Levanta a bola para o grande ataque para Yuri Alberto. Foi para a dividida. Chega Gabriel Xavier. Toca na bola, volta o rebate para Rodrigo Garro. Um dos grandes destaques do time do Corinthians nesta recuperação do Timão. Ele recolhe, domina, deixou curtinho para Carrídio. Carrídio para o argentino Rodrigo Garro. Faz inversão para o brasileiro Matheus Bidu. Recolhe, domina, coloca no terreno. Já tem a marcação do Santiago Arias. Deixou para Ranielli. A passagem do Bidu. Quem recebe é Bidon pelo meio para Garro. Garro para Depay. O passe foi muito forte. Chega, tira a defesa. A bola voltou para ele. Dominou, limpou. Acabou se atrapalhando, perde a bola. Recupera, sai jogando o time do Bahia. Tassiano pressionado pelo Carrilho. Consegue um bom passe pela direita para Luciano Juba. Se manda o time do Bahia para o campo de ataque. 0-0. Vamos chegar a 5 minutos do primeiro tempo. Deixou curtinho por dentro. Fez o passe para Caio Alexandre. Pede a bola a Acevedo. Recolhe mais um uruguaio do time do Bahia. São 2 uruguaios e um colombiano. O restante são os jogadores brasileiros. Como o Tassiano, que domina para o tricolor. Fez o passe por dentro para Cauli. Cauli deixou curtinho para Luciano Juba. De novo para Tassiano. Tassiano recolhe e domina na altura da faixa central do gramado. Empurra por dentro para Acevedo. Nesse momento encolhido o Corinthians com então a iniciativa do confronto é o Bahia. Santi Arias recebe, domina a pia direita. Fez o passe para Caio Alexandre. Cauli se apresentou, foi o Lúcio Rodrigues. Acabou se atrapalhando, perdeu a bola. A bola recupera. Recuperada pelo time do Corinthians. Aí vacilou, dançou Gustavo Henrique. Ninguém avisou ladrão. Chegou o jogador do Bahia, recuperou e foi atingido pelo Gustavo Henrique. O árbitro mandou seguir, agora ele para. Viu que a situação realmente era grave do jogador do Bahia, bem no meio campo. Houve uma vacilada ali do Gustavo Henrique e ninguém avisou ladrão, né, Vladimir? E acabou chutando ali a perna do jogador do Bahia, o Caio Alexandre, né? Ele chegou de surpresa, roubou a bola e ainda sofreu. O árbitro não marcou a falta, mas parou o jogo pro atendimento ao Caio Alexandre. Bolas. Esse tipo de lance, Gleger, como é que funciona aí? Quem é que tem que gritar com ele? Tem ladrão! Olha o rabo! É assim, Gleger? O time inteiro tem que gritar, né? Até porque o barulho lá na Neoquímica deve estar ensurdecedor.
Então, por exemplo, tava ali alguns jogadores do lado ali, tem que avisar. E ele também, o jogador, né, cara? Tomou a frente, ganhou ali num jogo como esse, disputado, corrido, não vai ficar sozinho toda hora, não. Então ele precisa estar um pouco mais ligado. Gustavo Henrique deu uma vacilada ali e pegou forte, pegou ali no tendão de Aquiles, isso dói uma barbaridade. Ô Gleger, quando você jogava, via o jogo de frente por ser goleiro, como é que você gritava? Olha o rabo ou tem ladrão? Olha o ladrão. Entendi. Aqui bola pro time do Bahia, tentou Cauli, chega André Ramalho, acompanhou o jogador do Bahia e ainda ganhou lateral, porque a bola bateu para o time do Cauli. Na junção da Risca no meio campo com a Risca, lateral já cobrado, vem de mão pro campo de ataque. Breno Bidon, recolheu, dominou, parou, prendeu, ele pensou, rolou pra Garro, olhou pra área, vem cruzamento pra boca do gol, nas mãos de Marcos Felipe, sai bem do gol, encaixa a bola e não dá rebate, Vladi. O cruzamento foi buscando exatamente a presença do Yuri Alberto, né? Mas a bola foi muito fechada e ficou tranquila nas mãos do Marcos Felipe. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes, eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. 7 minutos cravados, primeiro tempo. Na Neoquímica Arena, penúltima rodada do Campeonato Brasileiro, 0 pro Corinthians e 0 pro Bahia. Edu. Ó, seguinte, Botafogo tem 73-73 amanhã, 20h30 lá no Beira-Rio contra o Inter. Palmeiras tem 70-70, é o segundo Palmeiras amanhã no Mineirão contra o Cruzeiro. E aqui na Band quem narra é Roger Williams. É o futebol da Bandeirantes Campinas, Deltimaço de Carlos Batista em campo, levando a emoção do futebol para você. Nesta terça-feira, dia 3 de dezembro de 2024, está terminando o ano. Memphis Depay, abertura pela esquerda para Matheus Bidu, ele sai da ponta, vem para meia, soltou no corredor para Bidu, Bidu no comando para Yuri Alberto, ele bate, cruzada, a bala passa a esquerda e vai embora. Do jeito que a bola chega, tá confiante o Yuri Alberto, ele não quer nem saber, ele manda pro gol, Vladir. Tentou ali o arremate, né? Arrematou, na verdade, o Yuri Alberto, ganhou na velocidade e chutou cruzado, mas a bola não foi na direção do gol, foi pela linha de fundo, Boles. Futebol da Bandeirantes para Desktop, a conexão do futebol paulista, eleita a melhor internet do estado, acesse desktop.com.br, ligue para 0800 1102. Sai jogando o Acevedo pro time do Bahia, deixou para Cauli para Everton Ribeiro, capitão do time baiano. Abertura pela direita para Luciano Rodrigues no comando para Tassiano, foi muito forte o passe. Saiu no gol Hugo Souza para fazer a defesa. Já sai jogando curtinho para Mateuzinho, domina, sai jogando pro Timão do primeiro terço do campo. Ele parou, prendeu, ele pensou, procurou alguém no comando, preferiu recuo na quarta zaga para Gustavo Henrique. 8h40, primeiro tempo 0-0. Estamos no FM em 85,7 pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Vem buscar a bola Memphis Depay. Cercado, marcado, bem marcado, diga-se de passagem pelo time baiano, ele volta a bola para Bidu, Bidu para Hugo Souza para André Ramalho, sai jogando o zagueirão do Timão, passadas largas, chega até o meio campo, empurra por dentro para Ranieri, domina, abre os braços, fica sem opções do passe, o Corinthians bem marcado pelo Bahia no comecinho do jogo, Tassiano sai na marcação para cima do Garro, ainda no campo defensivo por Timão, Rodrigo Garro recolhe, domina, Tassiano corre atrás, fez o passe para Bidon, Bidon volta a bola para Gustavo Henrique, fez o passe no corredor para Yuri Alberto, dominou, patinou o jogador do Bahia, com isso o Corinthians ganhou uma certa liberdade, um espaço com Bidon, Bidon faz o break, volta para Yuri para Garro, recebeu do Bidu, Bidu de novo para Garro, passes curtos, é o Corinthians quem tem a posse de bola com o pé esquerdo, lançamento no comando para Memphis, dominou na área, ele tentou bater, Bruno, chegou bem Canu, protege, Canu para a saída de Marcos Felipe, na investida do Corinthians, quase o Memphis conseguiu finalizar, Vladimir. É uma bola enfiada pelo Rodrigo Garro, né, buscando ali o Memphis dentro da área, estava bem marcado, os dois zagueiros do Bahia estavam nele na cobertura, por isso a bola ficou para o goleirão Marcos Felipe. Agora, se o Bahia, Gleger, deixar toda hora o Rodrigo Garro livre, como ficou agora, ele vai meter a bola toda hora no comando de ataque e aí vai trazer prejuízos pro Bahia e a chance pro Timão. Ele tem muita qualidade e ele tem uma leitura impressionante, né? Bate bem na bola, tem muita qualidade o Garro, né? E é um jogador, o Bolis, que além dos lançamentos, é um jogador que tem um bom arremate de fora da área. Então, se o Bahia deixar ele solto, vai ter problema no jogo. Agora, mas a característica do time do Bahia, né, nas mãos do Rogério Ceni é essa, né? A hora que tem a bola, joga muito, mas na hora que perde essa bola, dá muito espaço para o time adversário. Pode ver o espaço que dá o Bahia entre as linhas, a liberdade que tem, principalmente os volantes corintianos. Tinha a posse de bola o time do Bahia, cortou lá atrás do André Ramalho, a bola cai aqui no campo defensivo para o time baiano com Canu para Acevedo. Recolheu, dominou, parou, prendeu, olhou, pensou, procura alguém pelo meio, tem o Alexandre marcado pelo Breno Bidon, por isso ele parte com a bola dominada, com o pé direito, abre para Gabriel Xavier. Ajeita, domina por o time do Bahia, curtinho para Santiago Arias. Everton Ribeiro se apresentou para receber a devolução para o Arias, dominou, limpou lá pela direita, tocou no vazio para ninguém. Pediu a bola um pouquinho mais atrás do Luciano Rodrigues, o passe foi forte, chega lá atrás, Gustavo Henrique para sair jogando para o Timão.
No quinto sinal eu confirmo para você agora em Campinas, no horário oficial de Brasília. São 8 da noite mais 15 minutos. Sicredi do Seguro ao Consórcio do cartão a carteira digital e não é só dinheiro não. É poder contar com um gerente que só tem uma meta. A meta de te ver bem. Então abra sua conta no Sicredi. Federação Paulista de Futebol ontem divulgou a tabela base do Campeonato Paulista do próximo ano e o Corinthians já sabe contra quem vai enfrentar. Olha o Timão chegando, Memphis tá na área, bateu cruzado da bola desde e foi direto pro gol! É gol, é gol, é gol, é gol, é gol! Gol do Corinthians! É gol de Memphis, Depay tem a 94 estampado na camisa. Contando com a sorte de uma fase espetacular do Timão. Bola recuperada, Yuri Alberto no comando em posição legal. O Memphis recolheu, o domínio bateu cruzado. A bola desvia na perna esquerda de Canu. Sobe, encobre e mata Marcos Felipe. Explode Itaquera, é gol do Corinthians. Explode Itaquera, é gol do Corinthians. É gol internacional, é gol de gringo. É gol de Memphis Depay para deixar o Timão ainda mais próximo da pré-Libertadores em 2025. Memphis Depay vibra, fiel torcida. No comecinho do jogo o Timão sai na frente, 12 minutos de bola rolando o primeiro tempo. Tá registrado, olha lá, fiel festejando, olha lá a galera vibrando, porque balançou a rede, é gol, o Timão sai na frente. Marcos Felipe não chora não, goleiro, uma bola dorme no fundo da sua rede. E o detalhe do gol, o gol que tem nome e sobrenome é de Memphis Depay, Vladimir Catarino. Uma bobeira da saída de bola da equipe do Bahia, né? No toque errado, no passe errado, permitiu a recuperação do Carrídio. Ele acionou o Yuri Alberto, que deu uma bela assistência para o Memphis, que também contou com a sorte, como você disse, né? Não chutou forte não, mas a bola bateu na perna do Canu e matou qualquer reação do goleiro Marcos Felipe. Festa na Neoquímica Arena, tá na frente o Corinthians 1-0. Quinto gol do Memphis Depay com a camisa do Corinthians em 10 jogos, o Timão sai na frente, Glaguer Zorzin. Viu, há poucos minutos eu estava dizendo a liberdade que o Bahia dá entre as linhas, né? Foi isso exatamente, um erro de passe, liberdade total ali pro volante corintiano, vem o passe, né? O Yuri Alberto com liberdade, gira, mete a bola pro Memphis sozinho. E aí, como disse você, o Catarino... Olha o Corinthians de novo, Depay de frente pro gol, ele bate para fora. Na bola ajeitada pelo Yuri Alberto, que agora foi garçom. De cabeça deixou para Memphis, Depay livre na entrada da grande área, ele bate a bola, passa à direita e vai embora pelo linha de fundo, Vladimir. Teve liberdade ali o Memphis pro chute, né? Escolheu o canto, buscou ali o canto direito do Marcos Felipe, mas desta vez mandou para fora. Quase o gringo marca o segundo, hein, Glaguer? Mas o Bahia parece que é anestesiado, né? Dá muito espaço pro time corintiano. Mais uma vez, mais uma chegada. Fez o primeiro gol contando com a sorte e agora ele acaba errando o chute no arremate. Mas o Corinthians é melhor no jogo e se o Bahia não resolver marcar, vai tomar uma sacolada hoje no Itaquera. 1-0 pro Timão, futebol da Bandeirantes pra KTO. Na KTO cada jogo é único. Acesse kto.com e jogue com responsa. Timão tá subindo para 53 pontos. Oficialmente ou matematicamente não garante hoje a vaga na pré-Libertadores. Porque amanhã tem um Cruzeiro. O Cruzeiro também briga por uma vaga, tem 49, mas, convenhamos, fica em uma situação muito boa em relação à pré-Libertadores do próximo ano. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes, eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. 15 minutos e meio, primeiro tempo. Brasileirão, 37ª rodada em Itaquera, vai dando o Timão, gol de Memphis Depay, 1 pro Corinthians, 0 pro Bahia, Edu Pinheiro. Olha, saiu, você passou ontem no grupo, eu repito aqui, primeira rodada do Paulistão 2025, em Guarani, Botafogo, 15 de janeiro, Guarani, Botafogo no Brinco e a Ponte joga lá em Novo Horizonte. Segunda rodada, Majestoso, Ponte Santos. E lá em Limeira, Inter e Guarani. O Corinthians, ele estreia jogando contra o Red Bull em Bragança.
É o futebol da Rádio Bandeirantes, somos juntos. Você ligado pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Tentou Bahia dar a resposta. Tassiano botou na frente. André Ramalho chega na marcação. Tassiano ainda briga, toca na bola. Volta para Tassiano, brigou com André Ramalho. Recupera o time do Bahia. Fez o passe atrás para Cauli, pela meia esquerda. Cauli para Everton Ribeiro. Desce pela direita, Santiago Arias. Recebeu, olhou para a área, prepara o cruzamento, calculou, mas não executou para Caio Alexandre. Curtinho na meia direita para Everton Ribeiro. Botou na frente, rasga Bidu. Tira de qualquer maneira, ela cai com Canu. Canu para Acevedo, pressionado pelo Yuri Alberto, se atrapalhou, mas consertou a besteira. Ainda ele na frente do Memphis Depay, acaba recuando para o goleiro Marcos Felipe para sair jogando aqui atrás para o Bahia. Procurando design, conectividade, desempenho e liberdade. Encontre na Germânica Volkswagen. Seu Volks está na Germânica. 1-0 pro Timão, gol marcado por Memphis Depay. Olha o Bahia chegando com o Luciano Rodrigues. Posição legal, tá na área, pé direito, bateu e é gol! Mas o Bandeirinha levantou um instrumento a checar o lance, Vladimir. A bandeirinha. A bandeira, né, senhorita Maíra, né? No visual, deu a impressão de estar impedido, Vamos ver agora, ó. Vamos ver agora no replay. Impedido. Um pouquinho, tava um pouco à frente, sim, claro Joelho, que né? a checagem do VAR acontece, mas a impressão é que estava impedido o time do Bahia com o Lúcio Rodrigues. Mas foi bem pouquinho, hein, Gleger? Achou que houve realmente impedimento? Foi confirmado o impedimento. E aí, Gleger? Tava impedido, mas que golaço, hein? E pra tirar essa bola cruzada do Hugo, não é fácil, não. Uma belíssima batida, mas ele estava à frente, sim, foi bem anulado o gol. O lance ainda não foi totalmente anulado, mas ali fica nenhuma dúvida. No joelho, talvez, Vlad, é que esse tipo de lance é complicado, né? Essa tecnologia, se é que dá pra chamar de tecnologia. O braço não conta, né, Vlad? Não conta, mas tá bem ajustado, né? Tá bem ajustado. Na mesma linha não é impedimento. Aí dá a impressão que ele tá impedido, que não tá, mas aí agora sim foi colocada a vermelha, mas a vermelha, aí ó. Tá à frente. A vermelha é do ataque. É isso aí, mas foi por pouco, quase. O Bahia dá um susto na fiel torcida presente na Neoquímica Arena, segue 1-0 pro Corinthians. Impedimento confirmado. Domina Rodrigo Garro, vem buscar a bola no campo defensivo, soltou pra Ranieri, levanta a bola, tentou a finta, chega Everton Ribeiro, foi pra disputa. A bola espirra, Lúcio Rodrigues vai atrás da bola, a bola não chega a sair, Matheus Bidu evita. Cercado marcado pelo próprio Lúcio Rodrigues, tentou uma graça, se enrolou com a bola saiu. Lateral de graça pro Bahia, bater pela direita. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende tudo no assunto. Para Flu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. 18h30, o primeiro tempo, 1-0 para o Corinthians, gol marcado pelo Memphis Depay. Timão subindo para 53 pontos na 7ª colocação nesse momento no Campeonato Brasileiro. Bola recuada para Marcos Felipe, sai da sua grande área, goleirão jogando todo de azul. Com o pé direito, levanta a bola para Santiago Arias, quem toca na cabeça é o Bidu, chegou rascando o Gustavo Henrique, do jeito que a bola chegou. Deu um bicudão na bola de canela, tá valendo, meteu a bola lá na galera, e a galera faz a festa. É o Lé, foi o Lé que pegou a bola e tá tirando uma selfie com a bola. Aliás, você já tirou uma selfie com a bola de alguém, ô Vladimir? Não, com a bola de ninguém, nem com a minha, né? Sai jogando. Você já tirou? Bola, eu tenho várias bolas em casa. Os meninos são 2 meninos, né? Entendi. São várias bolas, no mínimo. Mas não 10 bolas selfie, né? Não, mas esse tipo de selfie vale, né? O cara, mas a bola que o jogador, que é o ídolo do cara, chutou a bola caiu na arquibancada. Vale a selfie rapidinho, né, Vlad? Mas depois tem que devolver. Segura a bola e devolve rapidinho. Tem que devolver. Bola para Cauli no círculo central. Desce o time do Bahia. Everton Ribeiro marcado pelo Bidon. Abertura feita para Santiago Arias, que apoia bastante o colombiano. Sai da ponta, vem para meia, calibrou para bater, rolou por dentro para Caio Alexandre. Abertura pela ponta para Everton Ribeiro. Devolveu para Santiago Arias. Está na área de Bahia chegando. Ele escorregou no cruzamento, mesmo assim cruzou. Mas aí facilitou o trabalho do Hugo Souza, que saiu para fazer a defesa, Catarino. Tava o Tassiano ali pronto para tentar o cabeceio, praticamente na marca do pênalti, mas o cruzamento não foi legal, não. Ficou fácil para a defesa do Hugo. Vamos chegar a 20 minutos, primeiro tempo. 1-0 para o Corinthians, gol marcado pelo Memphis Depay a 12. Pisocol, arcamassas, rejuntes, impermeabilizantes, os melhores produtos, qualidade e segurança para a sua obra. Com Pisocol, colou, ficou. Sai jogando o time do Corinthians no campo defensivo, pede a bola o Garro, chega por trás e comete a falta. Caio Alexandre, o jogo tá parado. Falta um pouco antes da risca no meio campo, é falta pro time do Corinthians bater. Gleger Sorzin, chegamos a 20 minutos e o panorama do jogo segue 1-0 pro Timão, Gleger. O Bahia, depois que tomou o gol, né, teve aquele lance do Memphis, que ele acabou arrematando para fora, mas parece que se ajustou ali, se organizou. Teve uma chance, uma boa chance. Olha o Corinthians de novo. Bidon para Yuri Alberto, tá na área, tentou bater cruzado. Calu desvia, colocando a bola para fora.
Escanteio pro Timão bater na boa jogada que começou exatamente com o Breno Bidon. Corinthians ganha escanteio, Vlad. Hoje tá bastante garçom o Yuri Alberto, né? Tentou agora o cruzamento mais uma vez pra área, o corte da defesa do Bahia. Já o Gleger Zorzinho completa o seu raciocínio, porque o Corinthians tem escanteio cobrado curto. Mateuzinho recebe no fundo, tentou o cruzamento, carimba Luciano Juba. A bola sai em mês, um lateral pro Corinthians bater pela direita, pertinho da linha de fundo. Vem pra cobrança, Mateuzinho. Se apresenta para o jogo Bidon, parte também ali o Garro, prefere a devolução pro Bidon. Bidon recomeça com o André Ramalho. Seguindo com o seu comentário, Gleger Zorzinho. Aparentemente, tem um ajuste ali no meio de campo do Bahia, né? Onde não deixa evoluir as jogadas. Você vê que o Garro há algum tempo já sem pegar na bola, mas apesar de todo o equilíbrio, né, que o Bahia consegue, principalmente no setor de marcação, o Corinthians ainda é melhor, é mais perigoso, é mais contundente e sem dúvida nenhuma é mais time nesse primeiro tempo. Corinthians tentou passe por dentro ali, o Garro acabou errando, recupera o Bahia, erra também o Bahia na saída. O Corinthians recupera com Carrilho, soltou na meia direita para Mateuzinho, olha pra área e toca mal, olhou pra área e tocou na entrada da grande área, tocou mal pro Garro. Recupera o Bahia com Everton Ribeiro, pressionado pelo próprio Mateuzinho, recuou pro Canu recolhe, domina dentro da grande área, pressionado pelo Mateuzinho, deixa para Tassiano, chega Carrilho, toca na bola, o Corinthians já recupera com o Rodrigo Garro, empurra por dentro pro peruano Carrilho, 1-0 pro Timão, de novo pra Garro, empurrou na área, Marcos Felipe saiu do gol, mas o árbitro marcou a falta do Memphis. Quando a bola estava viajando, ele acabou empurrando o jogador do Bahia, que se chocou com o goleiro. O jogo tá parado, também caído o Yuri Alberto, Vladimir. Virou um verdadeiro strike ali no lance, né? Porque eram 2 do Corinthians e 2 do Bahia. O Yuri Alberto acabou levando a pior, o goleiro também foi atingido, o árbitro marcou falta de ataque. E não teve nada a ver com o Memphis, o Memphis estava um pouquinho mais atrás. Foi realmente Yuri com o goleiro e com o zagueiro, os dois estão caídos. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. Chegamos à metade do primeiro tempo da Neoquímica Arena, 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. Corinthians, 1 gol de Memphis Depay, Bahia 0, Edu Pinheiro. Olha, a situação difícil do Bragantino, hein? Amanhã, Bragantino joga em Curitiba com o Atlético e o Fluminense no Maracanã contra o Cuiabá. Se o Bragantino, no máximo, empatar e o Fluminense vencer, o Bragantino estará rebaixado. É o futebol da Rádio Bandeirantes para você ligado, conectado pelo YouTube. Deixe o seu like, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Yuri Alberto já está de pé, mas o goleiro segue caído. Me parece ser um probleminha ali no ombro no pescoço. Mas no ombro, né? É na junção ombral-pescoçal ali, né? Pelo lado direito. Ficou caído lá o goleiro Marcos Felipe e o goleiro tem essa prerrogativa de receber o atendimento dentro de campo. Gleger Zorzinho, você que já esteve lá dentro e conhece do riscado, esse tipo de lance dói, tá doendo o ombro. Tá doendo o ombro ali do Marcos Felipe, foi na queda, né, Gleger? Isso dói uma barbaridade. E a gente sabe que também dá aquela velha esfriada também, né? Já tá ali, já tá se levantando, tá tudo certo, tá doendo. Sentindo uma dor. Mas não dá pra ficar fora de um jogo como esse, né? O goleirão vai se recuperando e... Olha, Boles, vou dizer uma coisa pra você. Já tive diversas quedas como essa. O problema não é hoje, que o corpo tá quente, né? Amanhã, isso aí, eu vou te falar uma coisa. Eu posso imaginar. Não dá pra dar uma visitada, não, no Pelourinho, nas belas praias do litoral baiano, porque dói realmente. Marcos Felipe que quase... Estela Maris. Como é que é? Estela Maris, nem pensar. Ali é outro nível, né? Ali é outro nível. E a comemoração do Memphis Depay? Descreva pro ouvinte da Bandeirantes, Vladimir. O que ele fez? Ele tá lustrando o símbolo corintiano na camisa com aquela faixa que ele usa na cabeça, né? Jogando pra torcida ou não também o holandês. E olha, tem muita gente ainda chegando ao estádio. Não vai dar pro goleiro, Boris. O médico já fez a sinalização ali, não vai dar. O Adriel vai entrar com a 23 no lugar do Marcos Felipe. Ele que, em muitas escalações... era colocado como titular o goleiro Adriel. Foi titular na última, né? No jogo contra o Cuiabá. E agora vai pro jogo, tá chorando ali o Marcos Felipe. Chorando copiosamente o Marcos Felipe. Quando o Gleger falava, a TV mostrou a imagem do goleiro, a fisionomia do goleiro Marcos Felipe. Era difícil imaginar que ele permanecesse de fato no jogo. E além disso, mais um replay mostrado, ele bate também violentamente a cabeça no chão. Felizmente não houve mais nada de sério, grave na cabeça. Pelo menos o que a gente aparenta pela imagem. Se bem que nesse momento ele está com a mão ali na cabeça, mas pelo fato de estar chorando. Emocional, né, Gleger? É o ombro, né? É o ombro. Ele caiu. O que pegou foi muito, o ombro. Ele cai muito sem proteção nenhuma, né? Bate com o ombro ali. Uma queda muito forte.
no momento aqui eu percebi, achei até que ele estava tentando se recuperar, você vê que ele levanta, mas fica muito dolorido. E o ombro, o goleiro usa demais, né, o Bolis? Movimento de braço, queda, então problema e já pediu a substituição, né? Vai ter que sair o goleirão. Né? E também nesse momento, já que ele não vai continuar, claro que ele tá ali no campo pro Adriel se aquecer, né? Vai sair aí com o Rabecão, o Marcos Felipe e o Adriel aproveita para se aquecer. Agora eu não tenho dúvida nenhuma. O cara que tá do lado dele ali, um tal de Rogério Ceni, se precisasse, ele poderia entrar perfeitamente, hein, Vlad? Alguns anos aí, jogaria tranquilo. A técnica segue apurada. A barriguinha cresceu um pouquinho, a forma física não é das melhores, mas conhece muito dessa posição, né? Ô, Greg, por que a barriga de goleiro, quando ele para, cresce? Como é que é? Por que a barriga de goleiro, quando ele para, cresce? Barriga e o cabelo, né? O cabelo, quando o goleiro para, cresce também. Só o do Rogério Ceni que não cresceu. Foi ao contrário. É que ele não foi lá, né? Não, E olha que eu já falei pra ele, já umas 3 vezes, tá? Falei, rapaz, vai lá em Mogi Guaçu. Vamos ver, tá muito corrido. Vai lá, rapaz. Não. Aí ele falou assim, eu prefiro ser do jeito que eu vim ao mundo. Falei, tá tudo certo. Tá certo. Olha, o Adriel tá entrando, o Adriel é grande, hein? Tem 2 metros, se não tiver, tá bem próximo de 2 metros ali. É maior, inclusive, do que o Marcos Felipe. Agora, tá em campo o Adriel. Ô Bolis, agora essa maca aí, cara, dá uma má impressão, não dá? É o Rabecão, lembra o Rabecão? É igualzinho. Mas dá uma má impressão, não dá, cara? E muita gente imagina, pergunta, mas por que não tem a maca móvel? Porque o pessoal diz que atrapalha a grama, né? Pode prejudicar a grama. Não, mas tá louco, sair naquele negócio ali dá uma má impressão danada, Deus me livre. Desde a época da Copa do Mundo, né, de 2014, o Rabecão marca presença em muitas arenas do Brasil. Jogo reiniciado, 1-0 pro Corinthians. O jogo ficou parado o quê? Uns 3, 4 minutos por aí. Né? O árbitro vai ter que acrescer, evidentemente, ao final do primeiro tempo. Lançamento do Adriel, a bola acaba saindo lateral pro Timão, bater pela direita no campo defensivo com o Mateuzinho. Futebol da Bandeirantes pra KTO, na KTO. Cada jogo é único. Acesse KTO.com e jogue com responsa. Olha o Timão no ataque, Yuri Alberto, ele bota na frente, chega primeiro o Caio Alexandre. Foi pra dividida, Canu levanta a bola para Everton Ribeiro do campo defensivo. Morde Birisco, o Timão com Breno Bidon. Abertura pela direita para Juba, aliás, pela esquerda para Juba. Juba para Cefedo. Recolheu, dominou, leva a bola para a linha lateral, cercado pelo Garro, consegue o passe lá na frente, desvia de cabeça, casquinha do Tassiano, a bola cai com o Cauli, domina na velocidade, meteu para Tassiano, vem o Bahia, a abertura deixou curtinho para Everton Ribeiro, empurra por dentro para Caio Alexandre, tem aberto na ponta, Santiago Arias recebeu o último terço do campo, vem o Bahia, pediu Lúcio Rodrigues, ele para, prende, volta por dentro para Gabriel Xavier, o zagueiro, para Everton Ribeiro, livre, entrada na grande área, rolou para Cauli, Cauli por dentro para Caio Alexandre, dominou para Santiago Arias, está na área, vai marcar, bateu para fora! Perde uma grande oportunidade o Bahia na trama ofensiva do Bahia. De lá pra cá, toques envolventes, quase o Bahia empata o jogo em Itaquera, Vladimir. Eram 7 baianos ali no campo de ataque, né? O último a concluir foi o Santiago Arias, optou pelo chute cruzado, mas muito forte, alta bola pela linha de fundo, um tiro de meta. Gleger, o Corinthians deu uma vacilada, quase o Bahia empatou. Mas não dá nem pra dizer que foi vacilada do Corinthians, né? Que o Bahia começa, ele sempre tem essa característica de muito toque de bola, envolvendo a equipe adversária. Você vê que ali na entrada da área, né? E tem muita qualidade. Então, mais por mérito do Bahia do que propriamente erro do Corinthians. Essa belíssima jogada, o Bahia começa a gostar do jogo. Futebol da Bandeirantes para Seara. Linguiças da Seara são deliciosas opções para o seu dia a dia. Olha o Corinthians chegando. Yuri Alberto clareou, dominou linha lateral da grande área, ficou sem ângulo, ele cruza. A bola foi desviada, vai sobrar para o Mateuzinho. Rasga para tirar na hora H, Canu. E doeu, hein? Sentiu a postera, tá dizendo que sentiu a postera, é a cara do Luiz Henrique do Botafogo, Canu. Aliás, ele começou no Botafogo, jogou no Botafogo, mas ele tirou, porque o Mateuzinho fatalmente na altura da marca penal meteria lá dentro, Vladimir. A bola ficou pererecando ali dentro da área, né? Até que o Canu conseguiu fazer o corte, Corinthians tá com a bola. Eu dizia que linguiças da Seara são deliciosas opções para o seu dia a dia. Tem a linguiça gourmet, calabresa, toscana, paio, cuiabana e muito mais. Experimente, encontre essas saborosas linguiças Seara no Ica Atacado, com lojas em Campinas, em Santa Bárbara do Oeste, Sorocaba. Depay na área, cruzou para Yuri Alberto, ele desvia, a bola passa, mas chega com ele Gabriel Xavier, que foi o último a tocar na bola na dividida com o Yuri Alberto. O Timão tem escanteio para bater a 30 minutos do primeiro tempo. Com liberdade ali pro Depay, fez o cruzamento buscando o Yuri Alberto. Primeiro chegou o Gabriel Xavier, mandou a bola pela linha de fundo. Garro cobra o escanteio. Lá pela canhota, pertinho da fiel torcida, pertinho também da torcida do Bahia, marcando presença na Neoquímica Arena. O Corinthians atacando à direita no seu rádio.
vem para a cobrança do escanteio. Quer o segundo gol para dar mais tranquilidade. Olha a bola rolada para Depay. Ele chega batendo, ninguém marca. Leva uma bronca na defesa o Adriel. O Adriel dá uma bronca na defesa. Chegou de bate pronto o Depay, mas ele não pegou bem na bola. Tanto é que a bola saiu para a lateral. É lateral para o Bahia bater pela esquerda no campo ofensivo. Aroma das Ervas, você já sabe. Tem uma linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Mais praticidade, máximo sabor às suas receitas. Venha às festividades natalinas. Você encontra produtos da Aroma das Ervas nos melhores supermercados de hortifrutis. Acesse aromadaservas.com.br. Bandeirinha tá marcando o lateral por Timão, bater pela direita, Mateuzinho cobrou para Yuri Alberto, dominou, protegeu, devolveu para Mateuzinho, fez o passe para Garro, chega na marcação, Caio Alexandre, ele domina, protege para Breno Bidon, dominou mal, mas consegue consertar no carrinho, ganha do Lúcio Rodrigues, uruguaio de apenas 21 anos, abertura para Ranielli para Carrilho, que volta a bola para André Ramalho. Aliás, o Luciano Rodrigues, uruguaio de 21 anos, ele é o responsável do título do Uruguai no Mundial Sub-20 em 2023. Fez o gol do título na final contra a Itália. Lúcio Rodrigues. Muitos o comparam com Soares. Luciano Rodrigues com Luizito Soares, que hoje está no Inter Miami, em fim de carreira. Aqui tentou tirar o Tassiano, vacilou e perdeu. O Corinthians recupera novamente pela direita. 31, quase 32, primeiro tempo. 1-0 pro Timão. Gol do Memphis Depay. Carrilho, o peruano, soltou por dentro para Garro. Garro para Ranielli. Vai bater, ameaçou. Prefere o passe para Bidon. Bidon faz o passe lá pela esquerda agora para Matheus Bidu. Recolheu, dominou curtinho para Garro. Garro busca a bola na faixa central do gramado. Soltou pela meia direita para André Ramalho. André Ramalho para Carrilho na ponta direita porque o Mateuzinho se mandou. Ele parou, prendeu, olhou, pensou, procura alguém no comando. Bahia marca. O Corinthians com calma, com tranquilidade, roda a bola chega no Breno Bidon, na faixa central do gramado, no círculo central, deixou para André Ramalho, o time do Corinthians tem a posse de bola ainda, ainda Carrilho pela lateral direita, dominou o peruano, sai da ponta, vem para meia volta no campo ofensivo, aperto na marcação, Tassiano, ele volta a bola para Breno Bidon, que domina entre os zagueiros do Timão. Timão tá vencendo o jogo por 1-0, subindo a 53 pontos, vai chegando a 8ª vitória consecutiva. A melhor sequência do Corinthians na era dos pontos corridos. Mesmo diante dos títulos conquistados no passado, mesmo assim o Corinthians está fazendo 8 vitórias. Nem naquelas ocasiões teve 8 vitórias consecutivas. Memphis Depay para Ranielli. Recolheu, dominou, tentou levar a bola para a linha de fundo. Cercado, marcado pelo Juba. Volta também Cauli. Fez o passe para Mateuzinho. Mateuzinho tentou o passe para bateu no próprio Depay. Na sequência fez o corte o Juba, a bola não chegou a sair, o Carrilho fica com a sombra. Rolou para Mateuzinho no segundo terço do campo para Depay. Depay rolou por dentro para Garro, tentou a finta. Chega bem defesa para cortar com o Acevedo. O time do Bahia tenta o contra-ataque. A transição ofensiva rápida do Cauli na ponta para Santiago Arias. 33, recolheu, dominou, parou, prendeu, olhou, pensou, ficou sempre o passe. Pediu, recebeu, encostou, Everton Ribeiro. Tentou levar para o fundo, marcação do Bidon. Ele é habilidoso, tentou a finta. Chega bem travando o Bidon. Colocando a bola para fora, cedendo lateral para o Bahia bater. Já cobrou Everton Ribeiro pro Arias. Arias no corredor para Caio Alexandre, dominou na área, bateu cruzado. A bola passou, sobrou. Olha o time do Bahia chegando, Luciano Rodrigues, puxou para canhota, ele bate, a bola sobe e vai embora. Reclama de um desvio, o árbitro diz que não, é tiro de meta pro Corinthians, Vladimir. Até que demorou, né, pra chutar o Lúcio Rodrigues. Ficou sambando ali quando chutou. Tive a impressão também de escanteio, né? Mas a bola acabou saindo ali, o árbitro marcou apenas tiro de meta. Desktop é a conexão do futebol paulista, eleita a melhor internet do estado. Acesse desktop.com.br ou ligue para 0800 1102. Bahia de novo recupera a entrada da grande área, Cauli no comando para Tassiano, dominou, limpou, ele bate, a bola explode nas nádegas de André Ramalho e vai embora. Pela linha de fundo, olha o Bahia pressionando o Vladimir. A saída de bola, o erro da equipe do Corinthians, o passe ali pro Tassiano que trouxe pra dentro e bateu. Ela explodiu no Ramalho e foi pela linha de fundo, escanteio Bahia. Luciano Juba, com a 46 estampado na camisa, vai levantar para a boca do gol. Zagueiros do Corinthians atentos. Hugo Souza pede para que todo mundo saia da sua pequena área. Vem para a cobrança Luciano Juba, quase 35, já vamos entrar na reta final do primeiro tempo. Autorizada a cobrança de escanteio, partiu Juba, levantou, bola curta, tira Memphis. A sobra da bola volta para Caio Alexandre, devolve na ponta para Juba. Recolheu, dominou para Caio Alexandre, linha lateral da grande área, chegou cruzando para a boca do gol. Ranielli mete o cabeção na bola para afastar. Memphis fica com a sobra, tentou o lançamento, aí forçou demais. Pro Yuri Alberto, fica de graça pro goleiro Adriel. E atenção, galera ligada no futebol Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. 35, primeiro tempo.
No tic-tac do tempo de bola desta, você vê, eu confirmo. Olha o Bahia chegando na tabela, o cruzamento, o Cauli desviou, rasga Carrilho, completou, Ranieri tira de qualquer maneira por Timão. Safa-se o Corinthians, mas tem mais Bahia. Aperta o Bahia nesse momento. Canu para Luciano Rodrigues, dominou, limpou, clareou para bater por gol na entrada da grande área. Aperta a bola para Breno Bidon. Chega na caça da marcação, Caio Alexandre não consegue recuperar. E Yuri Alberto vem para o Timão na transição rápida para o campo de ataque. E Yuri Alberto carrega a bola, dispara pela direita, rolou para ninguém. Tentava o Garro, foi por baixo e chega Santiago Arias para cortar. Confirmando, quase 36 agora, primeiro tempo. 37ª rodada do Campeonato Brasileiro, Brasileirão. Corinthians 1, gol do Memphis, 0 pro Bahia. Olha o Bahia de novo chegando. Everton Ribeiro dominou, Tamar escorregou, rolou por dentro, afasta, tira de qualquer maneira André Ramalho. Tira mais uma, Gabriel Xavier vai brigar, reclama de falta com Garro, o árbitro para seguir. Garro parte com a bola dominada, ultrapassa a linha marcatória, já pisando no campo ofensivo, rolou para Yuri Alberto, no mano a mano, clareou, passou o Carrilho, levou a marcação, ele bate, foi fominha, foi travado por Canu. Trava Canu, coloca a bola para fora, é lateral pro Timão bater. O jogo não para, meu queridíssimo Edu Pinheiro, 1-0 pro Corinthians. Será que dá pra girar? Ó, é o seguinte, ó, o Palmeiras já está em Belo Horizonte, amanhã pega o Cruzeiro no Mineirão, 21h30, hein? Gustavo Gomes, zagueirão, terceiro amarelo, e o Marcos Rocha, lateral direito, foi expulso contra o Botafogo. Então o Murilo entra na vaga do Gustavo Gomes e o Mike no lugar do Marcos Rocha. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Gleger Zorzinho, você por dentro do jogo, olhar técnico da Bandeirantes, e o jogo é bom, 1-0 pro Corinthians, mas o Bahia teve oportunidade, o Corinthians respondeu, 1-0 pro Timão, Gleger. Lembra que eu estava dizendo antes de começar o jogo que teríamos emoções, né? E é o que está acontecendo, o Corinthians está ganhando o jogo, o Bahia equilibrou, consegue ter boas ações, chegando perigosamente, né, incomodando a linha de defesa do Corinthians, que hora que rouba a bola é muito perigoso, né? O Corinthians sempre chega muito. Yuri Alberto tá bem no jogo, o Garro é bom jogador. O Memphis depois do gol deu uma sumida, né? Precisa aparecer um pouco mais. Agora, o Corinthians tem que estar muito atento, porque o Bahia deu uma melhorada e nesse momento dá pra dizer que o jogo é extremamente equilibrado. Boles. Reta final do primeiro tempo, segue 1-0 pro Timão. Você ligado pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, deixe o seu like. Futebol da Bandeirantes para Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Encontre a loja mais próxima, acesse rochaautopeças.com.br. André Ramalho empurrando a direita para Rodrigo Garro, corre o campo todo, Garro. De novo, domina, recebeu agora do Carrilho. Com o pé esquerdo, ele volta a bola para André Ramalho. Corinthians dá uma cadenciada nesse momento. Bola por dentro para Ranieri, tá marcado. Fez o passe para o Memphis, devolveu para Ranieri, tentou botar na frente, Canu tirou a bola, espirra, afasta Acevedo. Acevedo meteu no comando para Cauli. Cauli recolhe, domina também, tem velocidade, volta a bola para o Santiago Arias. Ajeitou, dominou por dentro do círculo central para organizar Everton Ribeiro. Se manda aqui embaixo, Luciano Juba. Prefere o passe curto para Santiago Arias. Devolveu por dentro para Caio Alexandre. Recolheu, dominou, parou, prendeu, olhou, pensou para Cauli. Cauli tem a posse de bola dominada agora na ponta direita, volta todo o time do Corinthians, passe por dentro, boa bola para Cauli. Cauli no cômodo tentou, Tassiano tira lá dentro o Gustavo Henrique, a sobra volta para o time do Bahia, mas o árbitro pegou a falta sem bola. De Canu para cima de Memphis Depay, o jogo tá parado, Vladimir Catarino. Quando partiu ali para recuperar a bola, o Canu acabou derrubando o Memphis. O árbitro marcou a falta no meio campo, né? O Canu impediu que o Memphis fosse para a bola. A arbitragem atenta, marcou a falta. Procurando design, conectividade, desempenho e liberdade, encontre na Germânica Volkswagen. Seu Volks está na Germânica. Alô, meu grande amigo, irmão Onivaldo Cuan, que é o rei de Capivari, tá sempre ligado, sempre acompanhando o futebol da Bandeirantes. Vamos chegar a 40 minutos deste primeiro tempo na Neoquímica Arena. Segue 1-0 pro Corinthians até aqui, mais uma noite de festa pra fiel torcida. Bola empurrado no Mateuzinho pro Carrilho. Ficou muito forte, chega primeiro o Luciano Juba, sai jogando com o Canu, devolve para Juba. Ajeita, dominando o primeiro terço do campo, na marginal do campo. Ele procura alguém, Corinthians não marca, por isso ele evolui. Deixa pra Cauli, Cauli pra Caio Alexandre, faz abertura pela direita para Everton Ribeiro. Devolve mal para Gabriel Xavier, quase o Yuri Alberto fica com a sombra. Bola recuada para o goleiro Adriel. O Adriel que entrou agora há pouco no lugar do Marcos Felipe, que saiu machucado. Quando o Corinthians abriu o placar, quem estava no gol era exatamente o Marcos Felipe.
Sai jogando o Canu. Canu para Luciano Juba, empurra por dentro para Cauli. Cauli recolhe e domina com uma certa liberdade agora no corredor. Fez o passe por dentro para Luciano Rodrigues. Domina o uruguaio, bota na frente, caiu, reclama de falta. O árbitro manda seguir. Recupera André Ramalho pro time do Corinthians. Ele faz a finta para cima do marcador. Abertura para Carrilho. Recolheu, dominou, parou, prendeu de pessoa de calcanhar pro Memphis. Domina Memphis Depay. Empurra por dentro para Garro. Garro dominou, limpou, chega na marcação e comete a falta. O time do Bahia com a Cefeiro. O time do Bahia reclama. Reclama porque o time do Bahia queria uma falta em cima do Luciano Rodrigues lá no campo ofensivo que o árbitro não deu. E o Everton Ribeiro, que tem essa prerrogativa, é o capita. Vai lá conversar com o árbitro, Vlad. Lances extremamente parecidos, né? Do Bahia o árbitro não marcou, a falta corintiana foi marcada. É bola pro Timão. Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes, os melhores produtos, qualidade e segurança para a sua obra. Com Pisocol, você já sabe. Colou, ficou. Corinthians tenta o ataque, cai Garro, reclama de falta e aí o árbitro não dá. Quer dizer, ele tem um critério, mas tem que às vezes fugir desse critério. Como não marcou do Luciano Rodrigues, depois marcou e agora que pra mim houve uma falta mais forte do que aquele marcou em cima do Garro, ele não deu. Começa a se perder no jogo Bruno Arneu Araújo, o árbitro da partida. Ele que tem um escudo FIFA estampado no peito. Domina Luciano Juba com 41, reta final do primeiro tempo. Já tem Edu Pinheiro comandando o intervalo da Bandeirantes. Dominou a Cefedo com a linha de 3 para sair jogando pro tricolor de aço. Abertura de novo pela direita para Canu. Canu curtinho para para Caio Alexandre. Tem o Everton Ribeiro pedindo, ele volta a bola para Canu. Corinthians marca um pouco depois da risca no meio campo. O primeiro a dar o combate é o Yuri Alberto. É a leitura do jogo para você ligado aqui na Rádio Bandeirantes. Estamos no FM em 85.7 pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. A inversão do Gabriel Xavier, boa bola no peito do Luciano Juba, com liberdade, levanta a cabeça, calculou, executou, cruzou para a boca do gol, sobrou para Santiago Arias, tá na área, pé direito, bateu cruzado, a bola desvia no meio do caminho, sobra para Luciano Juba, pela esquerda, o Bahia pressiona, cruzamento de novo para a boca do gol, para Tassiano, Gustavo Henrique, sobe para afastar. Nem precisou subir muito, ele é um grandalhão, um gigante da zaga do Timão. Tem mais Bahia, Caio Alexandre dominou para Lúcio Rodrigues, dominou a entrada da grande área, puxou para Caio, ataca, caiu, não houve nada, aí se jogou. Reclama de falta, aí o Bruno Arneu acertou ao não marcar. Na sequência o Yuri Alberto comete a falta, agora sim ele marca para cima do Gabriel Xavier, o jogo tá parado, Vladimir. Mas teve liberdade o Bahia no lance anterior, né? A defesa do Corinthians acabou permitindo, dando espaço. Santiago Arias criou mais uma chance perigosa. De novo nas costas ali do Bidu, se apresentou limpo para bater pro gol Santiago Arias. Vem de novo o time do Bahia pela direita com Caio Alexandre. Pro Arias na marginal do campo, dá uma apertada no Bidu, ele volta a bola para Gabriel Xavier. Sicredi segurou o consórcio do cartão, a carteira digital e não é só dinheiro, é poder contar com o gerente que só tem uma meta, te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Para você ligado aqui na Rádio Bandeirantes, você do maravilhoso estado da Bahia, os baianos curtindo o futebol da Bandeirantes, aqui na RB, em 85,7 pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Tem um jogador do Bahia caído, reclama que foi atingido sem bola pelo Memphis Depay. E aí, Vladimir Catanino, foi na frente do banco do Bahia. O assistente não marcou nada, o árbitro só depois parou o jogo, né? Os jogadores do Bahia pedem cartão, os do Corinthians dizem que nada aconteceu. O replay está mostrando a imagem agora do lance. Arbitragem, por enquanto, nada de sinalizar. Bolas. O Memphis, o Gleger, parece que dá uma chegada. Ih, os dois estão ali, o Caio Alexandre e o Memphis. Dedo pro lado, no peito de um, dedo pro lado, no peito do outro. Parece que deixa realmente, mas o Caio Alexandre, eu não vi que bateu no rosto. Foi ali no peito. Como é que você viu o lance aí? O árbitro não marcou nada, só a falta, viu, Gleger? Assim, um lance, pra mim também, aquela trombada normal, né? Põe a mão no rosto e tal, mas aparentemente não pega no rosto, não. Dá uma discussão ali, mas discussão absolutamente normal de jogo, né? E pra mim o árbitro acerta, o jogo tá tranquilo, né, por enquanto. Se vai pra confusão, isso e aquilo, pode elevar um pouco o nível de tensão da partida. Controlou legal o árbitro. 44, placar de 1-0. Olha a bola recuada no Canu, mal recuada pro Adriel. E o Adriel... Ih, rapaz, o Adriel tem habilidade. Meteu um chapéu pra cima do Depay, a bola subiu, parecia que ele ia furar, deu um bico na bola incrível pro campo de ataque. Tem habilidade o goleiro. Ele aprendeu com o Rogério Ceni, só pode. Olha o campo de ataque pro time do Corinthians livre, Carrilho, recolheu, dominou pela direita, Memphis foi pra área, Garro também, cruzamento pro Garro, para a boca do gol, desviou pra fora! Por muito pouco, Rodrigo Garro não amplia pro Timão, Vladimir. Se antecipou, né, ao goleiro no cruzamento feito pelo Carrilho. O Garro antes do goleiro. Chegou para tocar na bola, mas não mandou na direção do gol. Foi pela linha de fundo. O goleiro saiu mal nessa, não saiu não, Gleger? Ele tentou adivinhar por onde a bola ia? Ou não tinha muito o que fazer?
Não, na verdade ele tem que ficar no gol, né? Uma bola baixa ali, ele percebeu que o Garro tava entrando ali, fica no gol, pô. Quis adivinhar, mas sabe o que é isso aí também? Pô, entrar numa furada dessa não é fácil não, hein? Depois ele tenta dar você viu aquele chapéu que ele deu no Memphis ali? Foi meio... Eu acho que ele errou também, acabou dando certo. Mas nessa daí quase que ele toma o gol, vacilou, hein? Vem embora pro campo de ataque o time do Bahia. Lançamento pro Cauli. Vai dividir com o André Ramalho. Chega primeiro zagueirão do Corinthians para meter a bola pra fora. 6. Lateral no campo ofensivo pro Bahia bater. Vamos até 51. A informação de Vladimir Catarino. Bola pro time do Bahia com Santiago Arias pela direita, rolou por dentro para Everton Ribeiro, empurrou para Caio Alexandre e devolveu para Everton Ribeiro, dominou, limpou, se livrou da marcação no Garro, abre pela direita para Cauli, olha para a área, prepara o cruzamento para Everton Ribeiro, passe errado, chega lá atrás Gustavo Henrique para fazer o corte, a sobra da bola para Garro, domina bonito, coloca no terreno, tentou bater no comando, no meio do caminho chega Gabriel Xavier, colocando a bola para fora, cedendo lateral pro Timão. Alô irmãos, cabelinho, estão ligados, vibrando com mais uma vitória do Corinthians, do Timão, rumo à pré-Libertadores do próximo ano e consequentemente a vaga na Copa do Brasil. Sai jogando o time do Bahia, Luciano Juba, por dentro para Caio Alexandre, com liberdade para a meia esquerda, já estamos no tempo acrescido por Bruno Araújo, árbitro carioca no jogo, apitando até aqui 1-0 para o time do Corinthians para cima do Bahia. Bola recuada do Caio Alexandre para Canu, Canu recolhe, domina todo atrás do time do Corinthians nesse momento, da bola para o time do Bahia, marca para recuperar e partir com a bola dominada em velocidade. Yuri Alberto dá o combate ali no meio campo, Memphis também ajuda na marcação, a bola chega no Caio Alexandre, com o pé direito ele volta a bola para o uruguaio Acevedo. Acevedo faz a abertura para Gabriel Xavier. Domina o zagueirão, ultrapassa a linha da marcatória. Ele parou, prendeu, olhou, pensou, procura alguém no comando. Garro desiste da marcação. Abertura para Santiago Arias. Ajeita, domina para o time do Bahia. Boa bola metida na direita para Luciano Rodrigues. Tentou levar para o fundo, marcação dupla para cima dele. No momento em que ele tentou, o cruzamento acabou perdendo. Bidu fica com a sobra, vacila, perde a bola. A bola volta para Gabriel Xavier. Todinho no campo de ataque, o time do Bahia. Buscando o gol de empate. Cano de frente para o gol. Recolheu, dominou, não é tanto a dele. Por isso ele rola na ponta para Juba. Luciano Juba soltou para Cauli, tá na área, bateu cruzado, a bola foi desviada e o Hugo Souza saiu do gol para fazer a defesa, Vladir. O desvio amorteceu, a conclusão, a bola ficou mais tranquila para a defesa do goleiro Hugo Souza. Futebol da Bandeirantes para Desktop, é a conexão do futebol paulista. Eleita a melhor internet do estado, acesse desktop.com.br ou ligue para 0800 1102. 47, vamos até 51 na Neoquímica Arena. Hugo Souza com o pé direito, levanta a bola para o grande ataque. Chega no meio do caminho para fazer o corte. O Canu recolhe, domina, sai jogando por time do Bahia na altura da faixa central do gramado. Abertura para Santiago Arias. Ele parou, prendeu, olhou, pensou. Dois times com 50 pontos. O Corinthians com a vitória está chegando a 53. Cauli mata no peito, coloca no terreno. Se manda Santiago Arias pela direita. Empurrou pela meia para Caio Alexandre. Soltou na ponta para Luciano Juba. Parou, prendeu, olhou, pensou. Rolou para Cauli de frente para o gol. A bomba, ele dispara, a bola sobe e vai embora. E tá pedindo a bola até agora o Santiago Arias, que estava livre pela direita, Vladimir. Mas o Cauli optou ali pelo chute, né? Tava bem congestionado ali, difícil para a conclusão da jogada, mesmo assim ele chutou e mandou por cima. E aí, Gleger, tá terminando melhor o primeiro tempo o Bahia ou é até uma estratégia do time do Corinthians deixar a bola pro time baiano para sair no contra-ataque? O Bahia melhorou no jogo, se encontrou, né? Termina bem o primeiro tempo. Acho que até merecia um resultado melhor o Bahia, né? Por tudo que apresentou. O Corinthians fez o gol e deu uma diminuída, né? Fica esperando o erro do Bahia para tentar contra-atacar, né? Eu não teria feito essa estratégia. Mas enfim, respondendo a sua pergunta, o Bahia termina melhor o primeiro tempo. Mas vacila ali o Caio Alexandre, recupera o time do Corinthians, vem para na transição ofensiva rápida, Carrilho, para Yuri Alberto, tá na área, vai marcar o goleiro, saiu, ele bateu e é gol! É gol, é gol, é gol, é gol, é gol! Gol de artilheiro, é de Yuri Alberto, ele tem a 9 estampada na camisa. Da bola roubada pelo Timão, com a defesa exposta, escancarada. Ela é rolada de Carrilho para Yuri Alberto. Aí a marca do artilheiro, cheiro do gol, numa fase espetacular. Ele dá entrada na grande área, quando dominou a galera já se preparou para vibrar. E não deu outro, o goleirão saiu, ele meteu pro fundo do gol. E Yuri Alberto amplia pro Timão, faz a festa em Itaquera. Vibra
vibra, fiel torcida, pra se tornar até aqui o artilheiro isolado no Brasileirão com 14 gols. Ele brilha, marca mais um, deixa o Corinthians mais perto da pré-Libertadores. O artilheiro tem nome e sobrenome, Yuri Alberto. 49 minutos de bola rolando do primeiro tempo. Vibra, fiel, tá registrado. Olha o povão festejando, olha a galera vibrando porque balançou a rede, é gol! E agora Adriel, não chora não, goleirão, porque a bola dorme no fundo da sua rede. E o detalhe do gol, Vladimir Catarino. Passa muito pela recuperação do Yuri Alberto, também recuperação corintiana no campeonato, né? E agora no contra-ataque, o Bahia estava todo à frente, o contra-ataque rápido, o Carilho achou o Yuri Alberto, que tocou muito bem no contrapé do goleiro Adriel, para a festa do torcedor na Neoquímica Arena, 14º gol dele no campeonato, amplia o timão 2-0. 2-0, Gleger, para dar mais tranquilidade pro timão. O Corinthians quer mais dentro do primeiro tempo. Mateuzinho rolou por dentro para Yuri Alberto, chega na marcação, Acevedo para recuperar, tenta saída rápida, será que vai dar tempo? Acho que vai dar. Lançamento no comando para Luciano Rodrigues, chega na marcação, Gustavo Henrique dá o bote, recupera pro timão, para sair jogando lá atrás, pro árbitro terminar o primeiro tempo. Bola recuada para Matheus Bidu, soltou para Hugo Souza no momento em que apita o árbitro, não há tempo para mais nada. Termina o primeiro tempo. Festa da fiel torcida. Memphis Depay a 12 minutos. Yuri Alberto a 49. 2 pro Corinthians, 0 pro Bahia. E a bola parou de rolar em Itaquera. Edu Pinheiro. Quem diria, hein, meu caro Boris, meu caro Vladimir Catarino, para a 8ª vitória seguida. Grande reação de rebaixamento a pré-Libertadores. Não é fácil não, que time, que eu falo pra você, caro, hein? É um time caro, cara, esse time do Corinthians é muito caro, o Bahia também, né? É o teu negócio, Catarino, o Bahia também não acertou uma no gol. Pergunto, o Hugo Souza defendeu que bola? O Bahia teve várias chances de arrematar tudo pra fora. 2-0 Corinthians, Catarino. Não foi efetivo o time do Bahia nessa primeira etapa, né? Como gostaria que fosse o técnico Rogério Ceni. O Corinthians, nas poucas oportunidades que teve, aproveitou 2, mandou pra rede 2-0. Resultado que vai deixando o Corinthians muito perto da tão esperada vaga na pré-Libertadores e também na Copa do Brasil de 2025. Edu? O Conselho de Orientação e Fiscalização do Palmeiras aprovou o orçamento. Sabe quanto, Catarino? O orçamento quanto, do Palmeiras para o ano que vem? Quanto? De receita 1 bilhão. Segura, tia Leila. Pessoal daqui de Campinas tem que conversar com a Leila. Pessoal da Ponte, do Guarani. Fala com a Leila. Tia Leila, você não tem alguma coisa para ajudar e tal? Bom intervalo, Catarino. Valeu, Edu. Até já. 2-0 Corinthians, já Gleger Zozin, que jogou no Corinthians 2000, 2001, por aí foi campeão paulista, foi semifinalista da Copa do Brasil. Gleger Zozin vai comentar, em gols do Memphis Depay e Yuri Alberto, 2 roubadas, foram 2 roubadas, Bahia bobeou 2. O time marcou 2 gols, teve outra chance também o Corinthians, hein? Mas um jogo que não parou, teve 6 acréscimos, porque o goleirão do Bahia se machucou, o Marcos Felipe, né? Mas não parou, mal deu para chegar no placar, hein? Já, Zorzinho na fita, Timão 2-0, até já. Oi, aqui é Ana Castela. Já pensou acabar o ano com R$1 milhão na sua conta? Minha filha, não esquece de guardar dinheiro. Abre poupança no Sicredi que é premiada. Se liga aí no sorteio final. Tem prêmio de R$1 milhão na poupança premiada Sicredi. Bora poupar! E no final do ano sempre é uma bolada. Promoção comercial vinculada a títulos de capitalização da modalidade incentivo emitidos pela Icatu Capitalização, processo SUSEP número 15414.6002553/2024. Consulte o regulamento completo em www.poupançapremiadasicredi.com.br. A Desktop, eleita a melhor internet do estado de São Paulo, é a patrocinadora oficial do Guarani e da Ponte Preta no Campeonato Brasileiro de 2024. Escolha a internet de quem ama o futebol, com conexão 100% fibra ótica e qualidade com preço justo. Para saber mais, ligue para 0800 1102. Acesse desktop.com.br ou visite uma das mais de 100 lojas no interior e litoral paulista. Desktop, a internet que joga junto.
Linguiça Seara. Excelentes opções para o seu dia a dia. Linguiça gourmet, calabresa, toscana, paio, cuiabana e muito mais. Experimente. Linguiça Seara. Deliciosas e práticas nas refeições ou no churrasco. Preparadas na grelha, assadas no forno, em óleo ou da forma que você preferir. Seara. Qualidade superior, sabor e inovação. Há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Encontre as deliciosas linguiças Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e em Sorocaba. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Paraflu apresenta Doutor Carro Responde. Doutor Carro, na hora de trocar o aditivo do radiador do carro dos clientes aqui no posto, qual é o mais indicado? Primeiro é importante conferir sempre o manual do veículo. Depois, você pode indicar Paraflu com toda a segurança, pois ele vai proteger completamente o motor do veículo contra superaquecimento e corrosão. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Uma linha completa de argamassa e rejunte para sua construção. Você tá cansado de dor de cabeça? Pisocol é a solução. Primeiro lugar em qualidade e segurança. É Pisocol, é Pisocol. O melhor pro seu bolso e sua obra. É Pisocol, é Pisocol. É Pisocol, é Pisocol. Ficou é 100% praticidade. É Pisocol. Procurando um carro com design, conectividade, desempenho e muita liberdade? Na Germânica Volkswagen você encontra tudo isso não apenas em um, mas em diversos carros. Venha para a nossa loja e conquiste o seu Volks dos sonhos. Temos uma grande variedade de veículos, ofertas de novos e seminovos, condições especiais todos os meses e um atendimento personalizado. Visite a loja mais próxima ou acesse germanicaveículos.com.br para saber mais. Paz no trânsito começa por você. Volkswagen. Futebol bem rede balançando. É bola na rede. Do próximo ano e o Corinthians já sabe contra quem vai enfrentar. Olha o Timão chegando. Memphis tá na área, bateu cruzado da bola desde hoje, foi direto pro gol. É gol, é gol, é gol, é gol, é gol. É gol de Memphis, Depay tem a 94 estampado na camisa. Contando com a sorte de uma fase espetacular do Timão. Bola recuperada aí, Yuri Alberto no comando em posição legal. O Memphis recolheu, domínio, bateu cruzado. A bola desvia na perna esquerda de Canu. Sobe, encobre, mata Marcos Felipe. Explode Itaquera, é gol do Corinthians. Explode Itaquera, é gol do Corinthians. É gol internacional, é gol de gringo. É gol de Memphis Depay. Pra deixar o Timão ainda mais próximo da pré-Libertadores em 2025. Memphis Depay. Vibra, 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 vibra. Fiel torcida. Do comecinho do jogo, o Timão sai na frente. 12 minutos de bola rolando o primeiro tempo. Tá registrado. Olha lá, Fiel festejando. Olha lá, galera vibrando. Porque balançou. Balançou. Gleger Zorzin, você por dentro do jogo. É, Gleger, viu o primeiro gol do holandês Memphis Depay, depois o segundo do Yuri Alberto, artilheiro isolado agora brasileirão com 14 gols, gols ao 49, hein? 2-0, Gleger. 2-0. Oi, Edu. Sim.
E aí? Sim. Gostei do jogo bem movimentado, né? As duas equipes buscando o gol. Você vê que o Corinthians sai na frente, o Bahia dá uma equilibrada legal no jogo, né? Parte para cima, cria algumas oportunidades. Tem um gol anulado e muito bem anulado, né? Tava um pouco à frente ali o jogador do Bahia, que equilibrou o jogo, partiu para cima. Inclusive, um pouquinho antes, né? Segundos antes do segundo gol corintiano, o Bolis me aciona e eu digo, olha, o Bahia merecia um resultado melhor, né? Pelo que está apresentando no primeiro tempo. E aí vem um erro no meio de campo, né? Um erro ali de posicionamento, tá de costa, tenta fazer um domínio, rouba a bola o volante corintiano ali, se eu não me engano foi o Carilho, dá o passe, né? Vem o Garro e mete essa bola pro Yuri Alberto numa diagonal ali, com profundidade. Ele aí é inteligente, o cara sabe fazer gol, levanta a cabeça e bate cruzado, tirando o goleiro, fazendo o segundo gol. O Corinthians vai pro vestiário, uma boa vantagem, né? E agora o Bahia tem que fazer o quê? Já estava saindo um pouco mais, já estava se expondo, toma o segundo gol porque estava muito exposto. Estava no finalzinho do jogo, o Bahia poderia ter se controlado um pouco mais, segura 1-0, mantém esse mesmo ritmo no segundo tempo, né? Para tentar empatar o jogo, não, mas amplia a vantagem o Corinthians, e o que era ruim e difícil acaba piorando, né? Então vamos ver o que vai preparar o Rogério Ceni. Eu tentaria um time, adiantaria um pouco mais as linhas, para botar um pouco mais de pressão na saída de bola do Corinthians. Agora, o Bahia, desde o início, tá muito... depois ele deu uma equilibrada, né? Deu uma ajustada. Mas desde o início do jogo eu tô falando que tá erros ali na marcação, dando muito espaço entre as linhas, dando muita liberdade para os volantes, para o meio de campo corintiano, que tem muita qualidade, aí já vai ter problema. E foi o que aconteceu no primeiro tempo. Belíssima vantagem. O Corinthians nem merecia o 2-0, viu, Edu? Mas aí é competência, é contundência, é qualidade e vai pro vestiário ganhando o jogo. Merecido? Eu acho que o Bahia poderia até ter dificultado um pouco mais, não fosse aí os erros individuais e também as falhas de marcação entre as linhas que ocasionaram os 2 gols corintianos, Edu. Grande, Gleger, é isso aí. Olha, o Corinthians, veja bem, mas quantas vitórias, hein? Quem diria, disse aí o Boris aí, mas nem na época que foi campeão conseguiu um feito desse. Porque tudo começou na vitória, a última derrota foi do Corinthians, a última derrota foi para o São Paulo, 3-1, foi no dia 29 de setembro. Depois teve um empate, Neoquímica 2-2 com o Inter, e aí começaria a sequência de vitórias. Corinthians 5, Atlético Paranaense 2, me lembro desse jogo aqui, hein? O jogaço do Corinthians, depois ganhou em Cuiabá 1-0, depois o grande clássico 2-0 no Palmeiras, na Neoquímica, depois em Salvador ganhou de 2-1 do Vitória, ganhou de 2-1 do Cruzeiro Neoquímica, ganhou 3-1 do Vasco Neoquímica, e a virada do Corinthians em Criciúma. Tava 2-0, até 16 segundo tempo, depois o Corinthians virou 4-2, tá indo pra 8ª. É um elenco caro, tá aí o peruano André Carrillo, né? Tem o argentino Garro, tem o holandês Memphis Depay e no banco o argentino Ramon Dias. No Bahia, quem tem de estrangeiro aí? Tem o colombiano Santiago Arias, tem o uruguaio Nicolas Acevedo e tem o uruguaio Luciano Rodrigues. E como é que fica o campeonato, hein, gente? Amanhã, 21h30, a Bandeirantes transmite Cruzeiro e Palmeiras com Roger Williams. Roger Williams na transmissão, mesmo horário para Inter e Botafogo lá em Porto Alegre. E acontece que está com 73 pontos o Botafogo, está com 70 o Palmeiras, diferença de 3. E o Botafogo pode ser campeão amanhã, né? Se bem que o Inter em Porto Alegre, mordido que está o Inter, estava invicto a 16 jogos, tomou 3-0 do Flamengo no primeiro tempo, reagiu tarde no Maracanã, 3-2 e quase que empatou. E o Botafogo cansadão e tal, não sei não, hein? Inter e Botafogo, se bem que a fase do Botafogo... Você perdeu um jogador com 40 segundos numa final da Libertadores e conquistar da maneira que conquistou o Botafogo, então é a fase, né? Então fica tudo no ar, a expectativa. Aí o Palmeiras não vem jogando aquela bola, se bem que é o segundo colocado com 70 pontos. É uma campanha, é um elenco fantástico, tudo pode acontecer, né? Só que contra o Botafogo as coisas não deram certo. Então, de qualquer maneira, se ficar para a última rodada, fica sensacional um campeonato ser decidido assim na última rodada. Em termos de rebaixamento, vamos lá. Cuiabá e Atlético Goianiense já estão rebaixados. Então, ameaçados com rebaixamento. Tem o Juventude com 42, Fluminense 40,
Criciúma 38 e Bragantino com 38. O Bragantino, olha a situação do Bragantino. Joga amanhã em Curitiba contra o Atlético Paranaense. E o Fluminense, o primeiro fora com 40 pontos, joga no Maracanã contra o Cuiabá. Cuiabá já rebaixado, você já viu, né? Tudo bem, o Cuiabá vai vender caro, mas, por exemplo, se o Bragantino não ganhar, digamos assim, se o Bragantino não ganhar, e se o Fluminense vencer o Cuiabá, o Bragantino estará rebaixado. É um grande clube, o tal do Red Bull Bragantino, tem um CT, tem estrutura, tem tudo, mas já não ganha uns par de jogos o Bragantino, hein? Não ganha uns par de jogos. E o Criciúma também numa situação difícil. Deixa eu ver aqui o Criciúma. Criciúma joga amanhã. Criciúma é o primeiro dentro da zona de rebaixamento. Criciúma e Flamengo. Cláudio Tencati, uma lenda como técnico, hein? Longevo. Quanto tempo o Cláudio Tencati está no Criciúma? Ele ficou 6, 7 anos no Londrina. Esse Cláudio Tencati é ponta firme. Mas tá aqui, Criciúma, primeira zona com 38. Diferença 2 pontos pro Fluminense, que tem 40. Na última rodada, deixa eu ver aqui se eu consigo qual foi na última rodada, quem que pega aí? O Criciúma, eu acho que pega o Bragantino. Que coisa, pega o Bragantino. Red Bull Bragantino e Criciúma. Olha que situação. Quem sabe se não forem rebaixados, mas valendo o rebaixamento perdedor aqui de Red Bull e Criciúma. Você viu o que aconteceu hoje no Rio de Janeiro, Edu? Picharam os muros da Gávea, sede do Flamengo. Claro que não dá pra gente generalizar, né? Torcida do Flamengo, mas não deixa de ser. Dizendo que é pro time entregar pro Criciúma pra prejudicar o Fluminense. Nossa, mas o que é isso? Já pensou? Mas o Fluminense pega o Cuiabá, né? Só faltava o Fluminense dar uma derrapada diante do Cuiabá já rebaixado, né? Então vai pichar o muro do São Paulo também pra entregar pro Fluminense, pra entregar pro Botafogo, né? O Palmeiras não ser campeão. Então se a moda pega, né? Pensou? E pra falar nisso, picharam o muro do Atlético Mineiro. Que coisa impressionante, pô. O Atlético virou SAF, todo mundo sabe, são 4 empresários, são os 4 R's. Porque os 4 começam com a letra R. Os empresários e tal, tem um que é dono de uma rede, um monte de empresa e tal. Os caras assumiram o Atlético, virou sociedade anônima, compraram a maioria das ações. E o que acontece? Eles assumiram 100% as dívidas do Atlético. Só que eles ficaram com a Arena, a Arena MRV, e ficaram com o CT. E já é do grupo. Pô, mas tudo bem, perdeu uma Libertadores. O Atlético não vence, acho que há 11 jogos, somando aí contra o Botafogo. Então precisa calma, né, gente? O que é isso? O torcedor não quer saber, não. O time ficou rico e tal, tem que chegar. E grandes investimentos que fez aí o Atlético Mineiro, então tem que ter muita calma nessa hora, viu? Afinal de contas, o título fica com quem, hein, Boris? Botafogo ou Palmeiras? Tá bem encaminhado pelo Botafogo, né? Para o Botafogo. Eu só acho que não vai ser amanhã, porque o time tá naquela ressaca, se bem que a fase do Botafogo é espetacular, né? Concordo com você, o Inter vai estar mordidão, vai querer mostrar jogo de despedida do time, né? Da torcida. Só que também o Cruzeiro tá lutando, né? Veja só que o resultado de hoje, a vitória, um vitorioso na noite de hoje, entre Corinthians e Bahia, dá um gás pro Cruzeiro pra ele buscar pra Libertadores também, né? Você vê que é por isso que o Brasileirão é sensacional. Uma coisa amarra a outra, cara. Você lembrou de uma coisa sensacional. O Cruzeiro vai vender caro amanhã pro Palmeiras. Só que amanhã, interesse, portões fechados também amanhã, né? É. Vai começar, Edu? Vai começar. Por enquanto, o Corinthians 2-0 para o show continuar aqui na Bandeirantes. É ele, direto de Piracicaba. Obrigado, Edu Pinheiro. Vai começar o segundo tempo. Antes, porém, contudo, entretanto, teremos 2 alterações no Bahia, Vladimir. O Ademir e o Jean Lucas estão por ali, né? Serão novidades na equipe baiana aí para o segundo tempo. O Ademir, que era titular, né? Perdeu a vaga nessa partida. Jean Lucas também entra ali. O quarto árbitro está se entendendo ali com o pessoal do Bahia para a gente saber quem serão os jogadores que deixam o gramado. Boles. Fechou, já você confirma, portanto, quem vai sair para as entradas de Ademir e Jean Lucas. Os dois que sairão, que já saíram para a entrada desses dois jogadores. Acho que deu problema na plaquinha. Não, ela chegou. Saiu camisa 16, que é o Tassiano, para a entrada do Ademir. Ademir com a 7 entrou no lugar do Tassiano. Já confirmo quem sai para a entrada do Jean Lucas.
a outra alteração feita na equipe do Bahia. Beleza, fechado. Vai começar o segundo tempo, saída com o time do Corinthians que vence o jogo. O Timão não mexeu para a etapa final. 2-0 para o Corinthians, subindo a 53 pontos, 8ª vitória. Só para o torcedor ter uma ideia, no segundo turno o Corinthians está chegando a 33 pontos, uma das melhores campanhas do segundo turno. Veja só também como foi ruim a campanha do Corinthians no primeiro turno. Saiu 7. Vai autorizar o árbitro, 7 vai entrar. Autoriza o árbitro, bola rolando, vamos juntos para o segundo tempo em Itaquera. É o Santiago Arias. Vamos ser juntos pro segundo tempo na Neoquímica Arena. Solta a vinheta do Boles aí que eu quero ouvir. Com B de bola, B de Bandeirantes pra você ligado, conectado, acompanhando o melhor do futebol. E o melhor é aqui, ó. Na Bandeirantes Campinas em 85,7 pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Gastei uma bala nessa vinheta. Vem para o programa de ataque, o time do Corinthians com Bidu. Bidu para Memphis, tentou a devolução, chega Gabriel Xavier, tirou mal, deu de graça para Bidu, vai marcar, bateu, trava, Canu! Quase Matheus Bidu amplia pro Corinthians, que fala incrível do time do Bahia, Vladimir. O Bahia tá dando bobeira, ó. Ninguém conseguiu tirar 2 vezes, até que o Bidu chutou em cima da marcação. Confirmando o Boles. Entrou Jean Lucas meia dúzia e o Ademir 7. Entraram, né? E saíram Santiago Arias e o Tassiano. Corinthians ataca a esquerda do seu rádio, gol da Rádio ao Leste, do shopping, do metrô. Escanteio cobrado curto, Garro pra Memphis, levantou, ninguém atacou a bola, ficou se lamentando, Yuri. A bola passa e vai bola pela Yuri, fundo é tiro de meta pro Bahia. Na hora de fazer a troca do fluido, radiador e fluido e freio, escolha quem entende tudo no assunto, é para a Flu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Gleger Zorzinho, eu quero ouvi-lo, e estas 2 alterações aí no time do Bahia, Jean Lucas e Ademir estão em campo. É pra organizar ali o meio de campo, né? Tô falando desde o início do jogo que o Bahia tá com muitos problemas ali. Aliás, o Bahia, cara, comete uns erros infantis, né? Esse erro aí foi, nossa, 2 erros em um só, num lance só. Quase que dá a bola ali pro Bidu fazer o terceiro gol. O Bahia precisa começar a equilibrar os ânimos, e essas mudanças aí com certeza para tentar dar um pouco mais de estabilidade ao meio de campo. Corinthians tenta o ataque, chega lá atrás Gabriel Xavier para fazer o corte, Jean Lucas na sobra, deixou por dentro para Cauli, Cauli volta a bola para Caio Alexandre, abertura para Gabriel Xavier pelo setor direito para o time do Bahia, ele para, aprende, olha, pensa, observa, comecinho do segundo tempo, chegamos a 2 minutos, 2-0 para o Corinthians, Memphis marcou primeiro, Yuri Alberto, o artilheiro do campeonato, isolado agora com 14 gols, o Alejandro que ainda vai jogar, defende o Vitória, joga na rodada contra o Grêmio, tem 13 gols. E aqui o Ranieri bota na frente, escapa bonito na marcação do time do Bahia. Parte com a bola dominada pelo setor direito, colocou na área pro Memphis. Chega Gabriel Xavier para fazer o corte, a bola sai. É lateral na direita pro Timão bater. Aroma das Ervas tem uma linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Mais praticidade e máximo de sabor às suas receitas, presente nos melhores supermercados de hortifrutis. Acesse aromadaservas.com.br. Com cara de poucos amigos, Rogério Ceni o mito, à beira do gramado observando o seu time. O Corinthians está vencendo por 2-0 e em cima do tricolor no comecinho da etapa final. Carrilho é quem domina por time do Corinthians pela meia direita, soltou para Garro. Garro de primeira, abre na ponta para Mateuzinho. Mateuzinho dominou, encara a marcação do Jean Lucas para Ranieri, tentou a devolução de calcanhar, exagerou. Acaba perdendo a bola, Jean Lucas ficou com a sobra, ele bota na frente, chega na cobertura André Ramalho. Ainda com a passe dominada, com o time do Corinthians do campo ofensivo. Fez o passe por dentro para Carrilho. Carrilho tem o Breno Bidon, soltou curtinho para garoto. Breno Bidon deixou na ponta para Mateuzinho. Mateuzinho carrega a bola agora pelo corredor. Parou, prendeu, olhou, pensou, fez o break e voltou para André Ramalho. André Ramalho de novo para Carrilho. 3 minutos e meio segundo tempo. 2-0 para o time do Corinthians. Breno Bidon acaba errando a bola. Recupera o time do Bahia. Vem embora Luciano Rodrigues. Tentou a finta. Foi fominha. Ele tinha 2 opções. Tentou entre as pernas do André Ramalho, que disse: aqui não. Aqui a bola não passa. Passou pelas pernas do Memphis Depay. No corta-luz e chegou para Breno Bidon. Recolheu, dominou, voltou para Garro. Garro inverte o jogo da direita para a esquerda. A bola chegou no Carrilho. Olha para a área, prepara o cruzamento, levantou para Bidon, vai marcar, bateu para fora! Ele bate de primeira, dá uma chapada na bola, a bola vai embora pela linha de fundo. Quase o Corinthians chega ao terceiro gol. Liberdade total pro Carrilho. Ele cruza, o Bidon fecha na segunda trave e quase o Corinthians marca, Vladimir. Seria outra assistência do Carrilho, né? E o Bidon estava livre, teve total liberdade para escolher como mandar a bola pro gol. Escolheu, mas mandou para fora. Sai jogando o time do Bahia com Acevedo. Uruguai empurra para Everton Ribeiro, recolhe e domina pro time do Bahia, sempre na sua característica de ficar com a bola nos pés.
mais. Ainda Everton Ribeiro, ultrapassa a linha da marcatória. Soltou o Coutinho para Canu. Canu abriu na ponta para Juba. Juba parou, prendeu, ele pensou marcado, ele volta para Canu. Canu ainda tem a posse dominada no campo ofensivo. Memphis volta para marcar. Juba para Jean Lucas. Jean Lucas recolhe, domina fôlego novo. Entrou agora, tem inteiraço no jogo. Ele parou, prendeu, olhou, pensou no círculo central. Volta para Acevedo. Acevedo empurra na ponta para Canu. Canu na quarta zaga. Já abandonou e vai para o campo de ataque. Fez o passe para Everton Ribeiro para Cauli. Na entrada da grande área do Bahia chegando. Foi desarmado na bola pelo Ranieri. Chega para cortar para o time do Corinthians e vem de mão para o campo de ataque. Garro com a esquerda, meteu o lançamento para Yuri Alberto. O goleirão saiu do gol. Adriel não poderia pegar com as mãos, deu um bico na bola, devolveu para o campo de ataque. Bidu briga com o Ademir, os dois caem. Bidu toca com o braço na bola, mas o outro apontou a falta para o time do Corinthians. Carga do Ademir para cima do Bidu, falta marcada, é falta um pouco antes da risca do meio campo para o time do Corinthians bater. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes, eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. 5 minutos e meio, segundo tempo. No tic-tac do tempo de bola 10, eu confirmo, Série A do Brasileirão, penúltima rodada, é a 37ª. Itaquera vai dando o Corinthians, 2 pro Timão, 0 pro Bahia do... Olha, amanhã, 20 horas, Morumbi, São Paulo e Juventude, Palmeiras, 20h30, Mineirão contra o Cruzeiro. E teremos 20 horas, Criciúma e Flamengo. É o futebol da Rádio Bandeirantes, Eltimácio de Carlos Batista em campo, levando a emoção do futebol para você. Nesta noite chuvosa de terça-feira e como chove, Vladimir Catarino não aguenta mais. O PK já colocou até ovo em cima do telhado para Santa Clara para tentar amenizar a chuva. Olha o Corinthians chegando, o Memphis vai, tirou a defesa, voltou o Bidu, pé direito, ele bate, espalma, Adriel. Adriel de mão trocada, coloca a bola pra fora, Vladimir. Bola ajeitada pelo Yuri Alberto, né? O Memphis não conseguiu, depois o Bidu bateu de primeira. Foi buscar o Adriel, espalmou pela linha de fundo, escanteio. Já o Gleger Zorzin, que é o nosso especialista, vai conceituar e trazer a nota da defesa do Adriel, que colocou a bola pra fora no chute de pé direito do Bidu. Corinthians tem escanteio para bater pra canhota. O Timão pertinho do terceiro gol. Vem Rodrigo Garro pra cobrança. Os artilheiros, os atacantes marcaram. Vem pra cobrança. Rodrigo Garro pro time do Corinthians. Levantamento lá dentro pra boca do gol. A bola passou por todo mundo. Corre ainda o André Ramalho pra ficar com a sobra. Com o pé esquerdo ele acaba voltando a bola pra Mateuzinho. Corinthians permanece no campo de ataque. Mateuzinho pra Ramalho. Ramalho recolhe, domina na marginal do gramado. Marcado pelo Ademir. Devolve na ponta pra Mateuzinho. O passe foi errado. A bola saiu. Lateral de graça que o Bahia já cobrou. E aí, Gleger, a defesa do Adriel no chute do Bidu. Ô, Vladimir. Oi, Gleger. Fala que eu discuto. Que horas que começou o jogo? Começou às 20 horas. Então vou ser um pouco menos criterioso. E é Série A também, é diferente, né, Gleger? É, o critério é diferente. 7,85. Mas nem de mão trocada dá uma valorizada. Mas ele é muito alto, né? Você vê que não foi com tanta dificuldade. Foi boa defesa, fez um movimento extremamente correto de mão trocada, mas o grau de dificuldade foi baixo. Escanteio pro Bahia, Cauli com o pé direito levantou pra boca do gol, desvio do Ramalho, a bola sobrou ainda pro time do Bahia, o chute colocado pra fora. Tentou o ângulo esquerdo na finalização do Caio Alexandre. A bola acabou subindo e foi embora, Vlad. Finalização não tem sido forte do time do Bahia no jogo, né? Mais uma vez teve liberdade ali o Caio Alexandre, mandou a bola por cima. É tiro de meta. Você ligado no futebol da Bandeirantes para Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Os melhores produtos, qualidade e segurança para a sua obra. Com Pisocol, colou, ficou. Pelas ruas e avenidas de Campinas, por toda a imensa região metropolitana. Você ligado no som forte e potente de muita credibilidade da Rádio Bandeirantes Campinas em 85,7. Pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Não esqueça, deixe o seu like. Ainda não é inscrito, então se inscreva no canal, ative as notificações. Assim, sempre que uma transmissão ao vivo tiver início, você vai ser notificado. Breno Bidon foi para a disputa e acaba sofrendo a falta cometida por Caio Alexandre. Um pouco depois da risca central do gramado. Falta já cobrada por Ranieri. Com o pé direito pro peruano, Carrilho se manda na ponta direita, Mateuzinho recebeu, sai na marcação, Juba subiu a bandeira da bandeirinha, marca o impedimento do ataque corintiano. Linguiças da Seara são deliciosas opções para o seu dia a dia, linguiça gourmet, calabresa, toscana, paio, cuiabana e muito mais. Então experimente, encontre essas saborosas linguiças Seara no Ica Atacado, com lojas em Campinas, são 2. Na região dos Satélite Íris e nos Amarais, tem em Santa Bárbara do Oeste e também na Mega Loja em Sorocaba.
Falei agora há pouco sobre a chuva, choveu bastante em São Paulo durante todo o dia, mas desde que a bola começou a rolar não chove, né, Vlad? A menos que eu esteja enganado. Não chove não, viu, Boris? A chuva caiu praticamente durante toda a tarde, mas a drenagem também da Neoquímica Arena é muito boa, por isso o jogo está correndo normalmente. Vamos chegar a 10 minutos da etapa final, placar de 2-0 para o time do Corinthians, praticamente carimbando a sua vaga na pré-Libertadores. O Corinthians tem 3 participações na pré-Libertadores com 2 eliminações e uma passagem. Foi eliminado pelo Tolima e depois pelo Guarani do Paraguai em 2020, mas em 2015 eliminou o Once Caldas com 2 vitórias. O Corinthians vai carimbando praticamente, eu digo praticamente porque ele vai depender do jogo de amanhã do Cruzeiro, mas na última rodada o Corinthians tem o Grêmio, o Bahia ainda briga que está perdendo para o Corinthians e tem o próprio Cruzeiro. E afinal de contas, 2 destes 3 times estarão na pré-Libertadores do próximo ano. Por falar em pré-Libertadores, o Botafogo esse ano saiu da pré-Libertadores, eliminou o Aurora e depois o Red Bull Bragantino e bateu como campeão. Então muitas vezes o time que sai da pré-Libertadores pode conquistar o título, como ocorreu com o time do Botafogo. Lateral para o time do Bahia bater pela direita no campo ofensivo com Ademir. O Ademir cobre e recua para ACF do Uruguai, domina e sai jogando por time do Bahia. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende tudo do assunto. É a Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. É para o time do Bahia com a Cefeto, ele faz a abertura pela esquerda para Canu, como se fosse um lateral esquerdo. Ele recolheu, dominou, giro para Luciano Rodrigues. Sai na marcação André Ramalho, coloca as mãos nas costas do uruguaio e segundo o árbitro comete a falta, né, Vlad? É o novo Luizito Soares esse uruguai? A imprensa uruguaia está dizendo que sim, né? Tá muito longe disso. Pelo talento, é jovem ainda. Mas pelo menos por enquanto tem muita grama ainda para percorrer. Fez o gol, né, do título do Uruguai, do Sub-20. Estava lá jogando no Liverpool do Uruguai. Não no Liverpool da Inglaterra, por onde jogou inclusive o Luizito Soares. Hoje está lá no Inter Miami, fazendo companhia com Lionel Messi. Só isso. Vem Cauli. Cauli por dentro para Caio Alexandre. Desce o time do Bahia. Abertura para Ademir. Ele é bom no 1 contra 1. Encara a marcação do Matheus Bidu, que também é bom na marcação. Ademir levou para o fundo, prepara o cruzamento. Cadê o pé esquerdo do Ademir? Aliás, o pé direito. Ele é canhoto. Quando tentou o cruzamento, cruzou. Mas o campo acabou. Tiro de meta, Vladir. Acabou o campo. Ele é bom no 1 contra 1, né? Se fosse 2 contra 1, 3 contra 1, 5 contra 1, seria mais difícil. Se perdeu ali o Ademir, a bola foi pela linha de fundo. E o Ramon Dias aproveita para conversar ao pé do ouvido com Yuri Alberto, treinador corintiano, conversando com o artilheiro até aqui, isolado no campeonato, Yuri Alberto. Procurando design, conectividade, desempenho e liberdade, você encontra na Germânica Volkswagen. Seu Volks está na Germânica. André Ramalho pela direita tentou controlar a bola, mas o campo acabou. A bandeirinha dedurou, o Mateuzinho está batendo palmas, dizendo que a bola desviou. Em princípio ela vinha marcado para o Bahia, mas aí o árbitro chamou a resposta e disse que houve desvio de fato. Então o lateral que o Mateuzinho já cobrou, recuando para Ranieri. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. 12 minutos e meio, segundo tempo. Brasileirão, penúltima rodada, 37ª em Itaquera, vai terminar o 2024 do Campeonato Brasileiro. O Corinthians está vencendo, 2 para o Timão, Memphis e Yuri Alberto, 0 para o Bahia, Edu. Só uma correção, a situação do Bragantino vai ser na quinta, em quinta, Fluminense, Cuiabá, Maracanã, lá em Curitiba, Atlético e Bragantino. Se o Bragantino não vencer e o Fluminense ganhar do Cuiabá, o Bragantino estará rebaixado. É o futebol da Rádio Bandeirantes, o momento em que pinta o primeiro cartão amarelo do jogo, Vladimir. Vai pro Cauli, camisa 8, né? Aliás, é o 13, é o Gabriel Xavier. Obrigado, Boris. Ele segurou ali o Garro, então amarelo pro Gabriel Xavier, 3 do Bahia. E o Rogério Ceni já promove, já tá preparando mais 2 alterações no time do Bahia. Quer dizer, Gallagher, ele tentou com 2 alterações, mas as alterações não surtiram aquele efeito que ele desejava, né? Exatamente. E aí precisa mexer novamente, né? Tá perdendo o jogo. 2-0, a gente está no início ainda, né? Chegando aí quase aos 15 minutos. Então precisa dar precisa ter um pouco mais de efetividade. O Bahia, no segundo tempo, até o momento, não pressionou, não fez absolutamente nada. O Corinthians domina o jogo, domina as ações, é melhor no jogo e tá 2-0.
E quase o terceiro agora, porque o Gabriel Xavier do ótimo cruzamento no Carrilho desvia para trás, a bola explode no travessão e vai embora. E se a bola passa, o Yuri Alberto fatalmente marcaria mais um, hein, Vladir? E outro cruzamento do Carrilho, né? E toda hora livre, né? O Yuri Alberto estava pronto ali pro remate. Caiu na bola e fez o corte o Gabriel Xavier. Futebol da Bandeirantes para Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Encontre a loja mais próxima, acesse rochaautopeças.com.br. Memphis Depay, o holandês, vem para a cobrança do escanteio. Ele cobra curtinho para Rodrigo Garro. Passou, pediu, recebeu Memphis. Linha lateral da grande área, caiu, mas fora da área. Um pouquinho, hein? Quase seria pênalti para cima do Memphis. O Garro cobrou rapidamente, mas não valia porque a bola estava rolando, mas o Corinthians tem uma grande oportunidade, Vladimir. Jogada ensaiada, né? Ali do Garro para o Memphis. O Ademir foi quem chegou ali derrubando o holandês corintiano. É falta para o Timão. O Ademir que quando começou a brilhar no futebol pelo América Mineiro tinha um apelido. Sabe qual era o apelido dele, Vladimir? Qual, Boles? Carcassinha. Porque ele é franzininho, né? Magricelinho. Carcassinha. Falta perigosa para o time do Corinthians bater. E é o Memphis, hein? É o cara. Ele quem está ali, pronto para cobrar. Hoje completando 10 jogos com a camisa do Corinthians. Tem 5 gols. Memphis Depay vem para a cobrança na falta, pode bater direto para o gol ou cruzar, afinal de contas Gustavo Henrique tá por ali o Ranielli, além do Yuri Alberto e do André Ramalho para a festa da fiel torcida. Mais uma noite de festa até aqui na Neoquímica Arena. O Corinthians tem falta para bater, acho que vai bater direto. Ele deu aquele chutinho no gramado para sentir se a chuteira tá bem colocada no pé. Memphis Depay na meia esquerda, vem para a cobrança, pé direito, a bomba, golaço! Gol do Corinthians! O campeão dos campeões. É de Memphis Depay tem a 94 estampada na camisa. Eu dizia como spoiler que ele meteu um chute na cruchão. Quando dá Pedro que vai bater direto pro gol e não deu outra. Uma bomba! Barreira que não existiu, a bola desviou, foi na cara do Adriel, que também não tinha o que fazer. A bola com requintes de crueldade, beija o travesseiro, vai pro fundo do gol. Memphis Depay brilha de novo, gringo, internacional holandês. Segundo dele, o terceiro do Corinthians. E agora cobrando falta, que paulada. Foi o segundo gol do Memphis Depay cobrando falta. Com a camisa do Corinthians, faz a festa, a fiel torcida vibra. Vibra, fiel. Memphis Depay, 16 segundo tempo, tá registrado. Olha lá o povão festejando, olha a galera vibrando porque balançou a rede, é gol e é gol do Corinthians. Corinthians 1, 2, 3, 2 do Memphis Depay para carimbar praticamente a sua vaga na pré-Libertadores em mais uma noite de festa da fiel torcida. O Corinthians marca o terceiro, o Adriel não chora não, goleirão. A segunda vez que ele chora, ou não adianta nem chorar. A primeira foi o Marcos Felipe, 2 pro Adriel. A bola dorme no fundo da sua rede, o detalhe do gol, Vladimir. Que pancada, hein, Boles? Você disse muito bem, segunda falta, o gol de falta do Memphis com a camisa do Corinthians. Agora não deu nenhuma oportunidade. Até alguns esperavam o cruzamento, ele bateu direto, sem chances de defesa aí para o Adriel. Terceiro gol corintiano, a vitória vai se sacramentando. Sicredi do Seguro ao Consórcio do Cartão, a carteira digital, e não é só dinheiro, é poder contar com gerente que só tem uma meta, te ver bem. Então abra sua conta no Sicredi. Mexeu o time do Bahia, já o Vladimir Catarino confirma. E aí, Gleger Zorzin, méritos do Depay. O goleirão deu uma contribuição porque não tinha barreira, né, Gleger? Eu quero discordar do meu grande amigo, do meu parceiro Vladimir Catarino, porque essa daí dava sim. Quanto que mede esse cidadão aí, cara? Uns 3,47, mais cara, ou menos. O tamanho desse goleiro aí não pode tomar um gol desse, me desculpe. Mas o Memphis Depay soltou uma paulada ali, cara, mas a bola não fez nenhuma curva, ela sai reta do pé dele, vai ali numa direção que pra mim ele tava mal posicionado, mal colocado, e a hora que ele dá o bote pra tentar fazer a defesa, ele faz um movimento equivocado e toma o gol. Pra mim, falha do goleirão. Não tira o mérito do gol do Memphis Depay, mas pra mim falhou o goleirão. 3-0 pro Corinthians, o Maia mexeu, 2 mexidas, e o Rogério Ceni já o Vladimir vai informar pra tentar corrigir, mas com 3-0 fica difícil a besteira que ele fez ao tirar um lateral e colocar um atacante, que no caso é o Ademir.
Escanteio para Luciano Juba para bater, pé esquerdo, levantou para Bacana com desvio, a bola passou na frente do Ademir, que não consegue alcançar a bola. Agora vai atrás e toma um chega para lá na bola do Carrilho, ou no corpo. Segura o Bandeira, o lance segue, bola para o time do Corinthians com o Carrilho. Chega ali o Ademir, tentou tirar, não conseguiu, voltou para Carrilho para Ranieri. Ranieri recomeça com o André Ramalho. Vamos às alterações, Vladimir. Saíram o Caio Alexandre com a 19 e saiu também o Everton Ribeiro 10. Entraram Gilberto com a 2 e Biel 11. São as alterações, agora já foram as 5 do técnico Rogério Ceni. Ô Gleger, quando o Vladimir anunciou, olha, vai sair o Santiago Arias, que na minha visão atuou bem, você também destacou, teve chances até de empatar o jogo quando o jogo estava 1-0. Agora o Gabriel Xavier levantou o garro, já tem cartão, a turma não seguir. Ele tirou um lateral, colocou um Ademir, abriu 3 zagueiros. Mas o Ademir, cara, não conseguiu, não é a dele. Tanto é que com menos de 20 minutos, depois que levou o terceiro gol, ele recompõe, né? Tenta aí colocar e coloca um lateral direito para tentar consertar essa besteira. Eu não entendi o que o Rogério Ceni tentou fazer, viu, Gleger? Na verdade, ele assumiu o erro, né? Ele assumiu que, né, que fez a coisa errada e realmente fez. Ele tentou, na verdade, com as substituições, dar uma organizada no meio de campo. As coisas não aconteceram. Muito pelo contrário, eu acho que teve mais problemas ainda, dando espaço. Só um minuto, Greg, o clima esquentou, hein? Tudo começou ali com a Cefedo e o Bidon, foi pertinho do banco de reservas do Corinthians. O Ademir, não sei se alguém empurrou, ele caiu. Outros reservas do Corinthians, do Bahia também com as reservas do Corinthians. O clima esquentou, Vladimir. E continua trocando sopapos. Gustavo Henrique tá brigando com todo mundo. Uma desinteligência muito grande ali. A princípio, apenas o primeiro cartão amarelo dado pro Acevedo, mas com certeza o árbitro está conferindo tudo. O VAR também pode entrar aí em ação para tentar colocar panos quentes, né? O gongo soou, né? Já terminou o primeiro round. Vamos ver qual vai ser o resultado dessa confusão toda. E é uma tremenda bobagem, né? Porque tá 3-0. O que o Corinthians tem que ir lá ficar empurra? E o Bahia, cara, vai reclamar do quê? Vai brigar com o quê? Tá 3-0. Tudo quase 22 minutos. Tudo aconteceu porque o Bidu foi tocar a bola para trás e o Acevedo chegou realmente forte, chegou para pegar. E aí o Breno Bidon, ele tomou as dores do seu companheiro, quis brigar, daí gerou confusão. Chegou forte, realmente. Agora, voltando ao assunto Rogério Ceni, tá numa péssima fase, hein? Meu amigo, meu parceiro Rogério, né? Um cara de longa data, um grande amigo, mas lá no Bahia tá feia a coisa, hein? Tá em má fase realmente. Ganhou do Cuiabá na última rodada, mas agora tá tomando outra pancada. E olha, o time do Bahia é um bom time, hein? Individualmente falando, tecnicamente é um bom time, Boles. Bom, 2 cartões, mais 2 foram mostrados, Vlad. O Lúcio Rodrigues, do Bahia, e o Gustavo Henrique, do Corinthians. Gustavo Henrique estava pendurado, está suspenso, não pega o Grêmio, então saldo aí mais 2 cartões amarelos. Procurando design, conectividade, desempenho e liberdade, venha para a Germânica Volkswagen, São Volks está aqui. Tá mostrando ali o número, o Lúcio Rodrigues para o árbitro, para ele confirmar, para ele marcar o cartão. Então 2 cartões para jogadores do Bahia, 1 cartão para o Gustavo Henrique. O lance que gerou toda a confusão do Bidu e realmente chegado do Acevedo, chegou para bater, né? Foi para pegar. Batendo. Aí o Breno Bidon chegou para... E o Gustavo Henrique, cara... Ele que derrubou o Ademir, né? Ele Carcassinha. Não sei quem que ele... Não, mas o Carcassinha entrou no meio do caminho, né? Do Gustavo Henrique. Aí não dá para encarar, né? O alvo do Gustavo Henrique não era o Ademir, era um outro jogador. A TV não, o árbitro está conversando com o árbitro de vídeo, agora tudo ok, mandou seguir, mandou cobrar a falta, então falta que o time do Corinthians vai bater. 22:50, segundo tempo, 3-0 para o Corinthians, subindo a 53 pontos na classificação do Brasileirão. Desktop é a conexão do futebol paulista, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br ou ligue para 0800 1102. Vai cobrar o tiro de meta o goleiro, aliás, é a falta, o goleiro Hugo Souza. Levanta a bola para o grande ataque, sobe atrás, afasta Gabriel Xavier no peito do Jean Lucas. Ele mata o peito, coloca no terreno. Opa, chegará dura do Raniel, hein? Raniel deu para bater, o Jean Lucas vai atrás dele. Ih, rapaz, o quadro tá perdendo o controle do jogo, Vlad. Amarelo agora pro Raniel, né? Não tava pendurado o Raniel, mas cometeu essa falta. Mais uma vez, ânimos acirrados, mais um amarelo no jogo pro camisa 14. E como você ressaltou agora há pouco, né, Gleger? Com toda a sua experiência, o Corinthians está entrando no jogo do Bahia e é um jogo que não tem por que entrar do time do Corinthians a 3-0. Mas isso não dá pra entender, né, cara? Só tocar a bola, rodar de um lado pro outro. O Corinthians tem qualidade pra isso, né? Cozinhar o galo, como se diz. E o Corinthians tá indo, sabe? Tá muito alterado o time, muito nervoso, nervosismo demais.
Tá 3-0, gente. Põe a bola no chão, toca de um lado pro outro, deixa o tempo passar. Bom, agora nesse momento o árbitro está chamando o Canu e o André Ramalho. Passando orientações ali. Será que ele vai mostrar cartão também para os dois? Não, ficou apenas na conversa. Tá falando bastante, o Bruno. Mas ele deveria fazer com os dois capitães. É que o Canu passou a ser o capitão porque o Everton Ribeiro saiu. Mas o André Ramalho não é o capitão do time do Corinthians, é o Hugo, né? O Hugo goleiro. Vem para o programa de ataque, o time do Bahia com o Cauli. Chega bem, Ranieri agora na bola para cortar. Luciano Juba com a sobra para Jean Lucas. Vamos chegar a 25, o jogo mais nervoso nesse momento com 3-0 para o Timão. 2 gols do Memphis Depay, 1 do Yuri Alberto. E uma grande oportunidade para o Yuri Alberto fazer aí pelo menos mais 1, 2. O Canu de fato passou a ser o capitão do time do Bahia. Tô vendo agora a braçadeira de capitão ali no braço esquerdo do jogador do time do Bahia. Passe errado exatamente no Canu. Chega Matheus Pitu para fazer corte. Procura a bola, o Jean Lucas não encontra. Quem encontra é o Carrilho. Deixou atrás na fogueira para o Mateuzinho. O Mateuzinho recolhe e domina para o André Ramalho. De primeira abre o jogo para a direita para Carrilho. Vamos chegar. Chegamos agora a 25 segundo tempo. Tenta mais uma descida do time do Corinthians com o Rodrigo Garro. Ele recolhe e domina. Volta para André Ramalho. De novo para Garro. Garro recua para Ranieri. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. 25 cravados. Segundo tempo. 37ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A, é o Brasileirão em Itaquera. Vai dando o Timão, Corinthians 3-0 pro Bahia, Edu. Amanhã o expediente começa às 7 da noite. São Januário, Vasco e Atlético Mineiro. Roger Williams vai narrar aqui na Band de Campinas. Cruzeiro e Palmeiras, Artilharia. Yuri Alberto, o Google fez hoje, tem 14 agora. Contra 13 de Alejandro do Vitória e Estevam. Aquele menino do Palmeiras tem 12. Você confere também esta transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. É isso, você que está no YouTube, não esqueça, deixe o seu like, enfia o dedão aí sem moderação, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. 26, o Vladimir, você disse antes do jogo que o Corinthians tem muitos jogadores pendurados, tem ou tinha jogadores pendurados. Um deles, o Gustavo Henrique, você já confirmou o terceiro cartão. Quais são os outros? Hugo Souza, André Ramalho, Matheus Bidu, Breno Bidon, André Carídio e o Rodrigo Garro são os pendurados ainda. Bom, o Gustavo Henrique então já pode entrar de férias hoje. Isso, já tá fora, tá suspenso, não pega o Grêmio. Aqui bola pro time do Bahia com o Jean Lucas, ele recolhe, domina, tentou carregar a bola, meteu no comando para Cauli. Cauli dominou pro Biel, Biel no comando para Ademir, foi muito forte o passe. Saiu no gol Hugo Souza para fazer a defesa. Aroma das Ervas tem uma linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Mais praticidade, máximo do sabor às suas receitas da família Sato para todo o Brasil. Está presente nos melhores supermercados de hortifrutis. Acesse aromadas-ervas.com.br. Os nervos que agora há pouco estavam à flor da pele parece que estão mais apaziguados. A menos que alguém dê uma outra entrada mais forte, né, Vlad? Aí volta a esquentar, né? O Bahia não deu um chute a gol sequer nessa partida. Isso explica essa derrota 3-0. Ah, o Hugo Souza nem trabalhou. Teve alguns lances, principalmente no primeiro tempo, que passaram perto do gol do Hugo Souza, mas no gol, no alvo, isso realmente não ocorreu. Desce o time do Bahia. Biel é quem domina lá pra canhota. Encara a marcação do Mateuzinho, levou pro fundo, faz boa jogada, pede um toque no braço. Ele parou! Ele parou pedindo um toque. O outro, quer dizer, vou fazer o quê? Eu não vi pênalti. E vai mostrar cartão pela reclamação, não, pela falta pro jogador do time do Bahia. Isso, cartão amarelo pro Jean Lucas, né? Ah, o Jean Lucas fez. Isso, Jean Lucas. Vamos e ver. agora o replay tá mostrando. Não sei não. Ele estica o braço, né? A bola bate, mas ele tenta recolher. Era o Mateuzinho ali no lance. Cartão amarelo pro Jean Lucas. Meia dúzia do Bahia. Beleza. E aí, Glegar, na sua opinião, houve o pênalti ou não? Absolutamente nada. O que chama a atenção é que ele parou, né? O Biel simplesmente parou, desistiu do lance para pedir o pênalti. E ele tinha a possibilidade de bater pro gol. Estranho, realmente. Estranha, não. Não é que é estranha, né? É que o jogador brasileiro muitas vezes tem esse perfil, né? Ele, ao invés de tentar uma finalização, como ele clareou a jogada para bater pro gol, o outro confirmou aí que não foi pênalti. A bola, repito, bate no braço do Mateuzinho, que estava aberto, mas ele tenta recolher. Talvez por isso o árbitro, é um lance de interpretação, não deu pênalti. Tem mais Bahia, chega bem na antecipação André Ramalho, ganha de Biel, faz o passe por dentro para Memphis Depay, de novo para Ramalho, Ramalho recolhe, domina, desce para o campo ofensivo, empurra por dentro para Rodrigo Garro, tem Breno Bidon se infiltrando na defesa do Bahia, prefere o passe para a esquerda para Bidu, Bidu meteu na ponta para Breno Bidon, recolheu, dominou o garoto, ih rapaz, foi seco, o Gilberto levou na canetinha, ô Gilberto, não vai seco não, porque o moleque é liso, fecha a janelinha meu filho.
Que drible espetacular, hein, Vlad? Eu fiquei envergonhado aqui no papel do Gilberto, né? Que lindo lance do Garro. Gilberto é aquele de muitos anos na Europa. Voltou exatamente para o Bahia e levou uma canetinha espetacular do garoto Breno Bidon. Hugo Souza com o pé direito, levanta a bola para o grande ataque. No peito do Mateuzinho, matou no peito, mas a bola saiu, mas para não perder a viagem, deu um bico, jogou lá para a galera. Linguiças da Seara, são deliciosas opções para o seu dia a dia. Tem a linguiça gourmet, calabresa, toscana, paio, cuiabana e muito mais. Então experimente. Você encontra essas saborosas linguiças Seara no Ica Atacado, com lojas em Campinas, em Santa Bárbara do Oeste e na Mega Loja em Sorocaba. Vamos chegar a 30 minutos de segundo tempo. Desce o time do Bahia com Gilberto. Gilberto pra Cauli, pra ninguém, de graça pra Breno Bidon. Recolheu, dominou com a canhota pra Garro. Garro de primeira pra Depay. Livre, leve, solto pra canhota. Desenhado, quarto gol do Timão. Linha lateral da grande área. Invadiu o Depay, puxou pro pé direito, bateu, espalma, Adriel. Quase o Memphis Depay consegue o terceiro gol. Seria hat-trick do holandês. O Adriel não permitiu, Vladimir. Trouxe pra dentro e bateu, né? Desta vez valeu ali a envergadura do Adriel. Ele espalmou pela linha de fundo, escanteio para o Timão. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Encontre a loja mais próxima. Acesse rochaautopeças.com.br. Agora o goleirão foi bem, hein, Gleger? Foi bem. Mais uma do Memphis, hein? A liberdade que os caras deram para esse holandês é impressionante. Agora ele foi lá e deu um tapa. Você quer a nota ou não? Ah, claro que quero. 7,94. Então não é defesaça no seu critério, no critério não, do Gleger, né? Não, ainda não. Não dá, né? Não dá. Série A tem que ser mais criterioso. Bem mais. Por exemplo, se ele tivesse feito a defesa naquela falta do Memphis, poderia ter uma nota além do 8. Entendi. Bom, vamos às alterações do Corinthians. Vocês serão 3 de uma só vez. Um dos que vai sair é o Yuri Alberto, que perde, portanto, a oportunidade de meter mais alguns gols. Porque a defesa do Bahia tá pedindo, né, Vlad? O Yuri Alberto sai para a entrada do Romero. Romero com a 11 no lugar do Yuri Alberto. O 77, Igor Coronado, entra no lugar do Breno Bidon. Coronado no lugar do Bidon. E sai o Carilho para a entrada do camisa 80, Alex Santana. Alex Santana entra no lugar do André Carilho. Corinthians tem escanteio para fazer a cobrança pela direita. Vem para a cobrança Rodrigo Garro, que permanece no jogo. Soltou curtinho para Memphis Depay. Pedalou e se enrolou. Ele pedalou, quase caiu sozinho com a bola. Ao dominar o pedalar, se atrapalhou. A bola saiu, é tiro de meta que o Bahia vai cobrar. Ele está reclamando alguma coisa com a bandeirinha. Por quê? Algum jogador talvez do Bahia estava muito próximo. Talvez isso. É quem reclamou ali o Memphis Depay, mas não precisa reclamar não. 2-0, aliás, 2 não. 2 do Depay, 3-0 no jogo. Este é o placar até aqui de Corinthians e Bahia. 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. Desktop é a conexão do futebol paulista. Eleita a melhor internet do estado. Acesse desktop.com.br ou ligue para 0800 1102. O quinto sinal confirma para você. Agora em Campinas, sessão 9 da noite, 45 minutos. É isso, Vlad? Tô sem um relógio aqui. É 9h45, Vlad? 21 horas e 45 minutos. Muito obrigado. Vem embora pro campo de ataque o time do Bahia. Bola para Biel na entrada da grande área. Disparou Luciano Rodrigues para fora. E o Bahia permanece sem finalizar no gol, Vlad. É muito pouco, né, para um time que quer buscar aí pelo menos uma vaga na pré-Libertadores. Não é uma das noites mais felizes aí do esquadrão baiano. Aliás, o Bahia, né, Gleger, começou bem o campeonato, chegou a frequentar por muitas rodadas o G4, mas de repente uma queda vertiginosa nesse Campeonato Brasileiro. Voltou a vencer o Cuiabá fora de casa na última rodada. Aliás, foram apenas 4 vitórias do Bahia como visitante. É muito pouco para um time que postula, por exemplo, uma vaga na Libertadores. Mas o treinador, o Rogério Ceni, mantido. E aí, Gleger? O pessoal tem um pensamento diferente, né? Porque o Rogério Ceni, qualquer que fosse outra agremiação, já teria o demitido. Porque realmente concordo contigo. E o Bahia tem um time bom. Tô falando isso desde o início do jogo aí. Tecnicamente falando, jogadores individualmente analisando, é um time bom. O problema é que o Rogério não consegue dar um encaixe, não consegue dar uma sequência, uma regularidade ao time e tá tendo problema dentro da competição. Você vê que com tudo isso que tá acontecendo, como você disse, ainda tá brigando por uma vaga na pré-Libertadores. E aqui vem Corinthians buscando o quarto gol. Rodrigo Garro recolhe, domina, soltou na ponta para Romero, dominou o paraguaio já dentro da grande área, puxou, limpou, outra finta, vai marcar, bateu pra fora. A bola passa à esquerda e vai embora pela linha de fundo. Como são as coisas, né? O Bahia tinha a bola lá na frente, o jogador do Bahia sofreu a falta do Bidu.
Aí o Bahia seguiu no lance, perdeu a bola e quase levou o gol. Coisas do futebol, Vladimir. Foi uma falta clara, mas o árbitro deu vantagem, né? Como deve ser. E o Bahia perdeu a bola. E aí no contra-ataque o Romero bateu pela linha de fundo. Em cima do que disse o Gleger, por exemplo, o Bahia tirou o Everton Ribeiro do Flamengo. Talvez tenha terminado o ciclo, mas foi lá e tirou. Brigou com muitos times pelo Jean Lucas, levou o Jean Lucas. Caio Alexandre, pretendido por muitos times, o Palmeiras chegou inclusive a formalizar uma proposta. O Bahia levou melhor, trouxe o menino aí, o Luciano Rodrigues, quer dizer, é um time que tem um aporte financeiro do Grupo City e evidentemente tem também um investimento alto. Investimento para brigar entre os melhores colocados. Começou bem o campeonato, mas acabou tendo uma queda e ainda segue brigando por uma vaga na pré-Libertadores, mas com esta derrota fica em uma situação difícil. Mexeu o Bahia, né, Vladir? Como a contusão do Adriel foi considerada uma concussão, alteração, então o Bahia teve direito a mais uma mudança. E ela aconteceu. O Everaldo, com a 9, entrou no lugar do Lúcio Rodrigues no ataque baiano. O Bidu recebeu o cartão naquele lance, pelo menos a TV não mostrou, acho que não, né? Também não vi. A checar. Sicredi do Seguro ao Consórcio do Cartão a Carteira Digital, e não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta, te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. 3-0 pro Corinthians, para você que tá chegando agora. Memphis Depay abriu o placar a 12. A 49 do primeiro tempo, Yuri Alberto ampliou, e a 16 do segundo tempo, cobrando falta. Uma pancada do Yuri Alberto, aliás, do Depay. A bola chegou a triscar, bater no travessão e entrar. O Corinthians está metendo 3-0, conquistando a 8ª vitória consecutiva no Campeonato Brasileiro. Chegando a 53 pontos e quer mais do Timão. Vem para o programa da ataque, Alex Santana. Lançado pela direita, dominou, olhou para a área, preparou o cruzamento, rolou pro Depay, dominou na área. Chegou Canu, brigou, Depay recuperou, colocou lá dentro. Adriel tocou na bola, a bola fica viva, rasga. Jean Lucas tira de qualquer maneira. Tem mais Corinthians. Alex Santana com o Ranieri, voltou para o Mateuzinho, a bomba. Adriel pegou, largou, sobrou para Romero, vai marcar por cobertura para fora. Mas não valia. A galera leva as mãos à cabeça, mas não valia a finalização do Romero. Ele estava impedido, Vladimir. Romero que é sempre um xodó do torcedor corintiano, né? Dessa vez do rebote mandou a bola por cima, mas o assistente já havia marcado o impedimento. Precisa nem checar, né, Vlad? Porque a bola não entrou, né? Claramente, né? Também um impedimento muito claro. Eram 2 ali, o Romero que foi pro lance, estava impedido. KTO, na KTO, cada jogo é único. Acesse kto.com e jogue com responsa. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes, eu confirmo tempo e placar de jogo para você. 36 minutos e meio, segundo tempo. É a 37ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A. Na Neoquímica Arena, mais uma noite de festa para a fiel torcida. Corinthians 3, Bahia 0, Edu. Amanhã, 19 horas, Vasco e Atlético Mineiro. 20 horas, Vitória e Grêmio. 20 horas também, São Paulo e Juventude no Morumbis. 20 horas, Criciúma e Flamengo. 21h30, Mineirão, Cruzeiro e Palmeiras aqui na Band com Roger Williams. 21h30, Inter e Botafogo em Porto Alegre. 21h30, Atlético Goianiense e Fortaleza na quinta, Maracanã, Fluminense e Cuiabá. E na quinta, 20 horas, Atlético Paranaense e Bragantino. Rádio Bandeirantes. É a Rádio Bandeirantes de Campinas, a marca a tradição do Grupo Bandeirantes de Comunicação, levando a emoção do futebol para você com o timaço de Carlos Batista em campo. Tem as campeões do time do Bahia para fazer a cobrança, vem Biel. Ele tem a 11 estampada na camisa. Autorizada a cobrança, Biel vem para a cobrança do escanteio para o time do Bahia, 3-0 para o Timão. Pela direita, Biel partiu para a bola com o pé direito, levantou na primeira trave, a bola foi desviada, fica viva lá dentro, chega bem Mateuzinho para afastar. Rebote sobra para o time do Corinthians com Igor Coronado, levanta bem a bola, volta para o Depay, como se fosse o lateral esquerdo, de primeira no peito do Matheus Bidu. Eu vi de passagem ali o Thales Magno, vai entrar já já. Testa o time do Corinthians, o Mateuzinho carrega a bola, deixou de calcanhar para Romero. Romero dominou, limpou, fintou, são 3 lá dentro. Voltou para Mateuzinho, rolou para Depay, ele bate, foi travado pelo Juba. Se lamenta Memphis Depay porque teve a chance do terceiro gol, Vladimir. E provavelmente ele quem vai sair ali para a entrada do Thales Magno. Conclusão do Depay, ficou na perna do Juba. Linha de fundo, escanteio. Não acompanhei todos os jogos do Depay com a camisa do Corinthians, mas fatalmente essa é uma das melhores apresentações, hein, Vladimir? Ele vem crescendo jogo a jogo, gradativamente, né, Boris? Tem sido importante nessa reta final do Corinthians. Procurando design, conectividade, desempenho e liberdade, encontre na Germânica Volkswagen. Seu Volks está na Germânica. Vem para a cobrança do escanteio o Rodrigo Garro. Talvez seja a última oportunidade para um hat-trick do Depay. Garro dominou, devolução do Depay para ele. Garro recolhe, domina com o pé esquerdo, ele volta a bola para André Ramalho. Parou, prendeu, ele pensou para Alex Santana. Carrega a bola ou
domina antes de carregar de costas pro lance. Fez o passe atrás, Ranieri para Igor Coronado, sai da ponta, vem para meio, aí se atrapalhou com o Romero, o time do Corinthians perde a bola. Caio Alexandre domina, sai jogando pro time do Bahia para Gia Lucas, sai André Ramalho na marcação, ele limpa bem o lance, mas aí toca nas costas do Ademir, que ainda escorrega. E com isso o time do Corinthians recupera a posse de bola. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende tudo do assunto. É para a Flu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Bidu soltou para Romero, vem Corinthians, entrada na grande área, foi empurrado pelo Cauli, levou vantagem. Tem o Coronado pedindo. Se manda Mateuzinho pela direita, quase 40 minutos. O Corinthians vence por 3-0, mas quer mais. Quer mais do Timão. Tá com apetite o Corinthians em ótima fase, chegando à 8ª vitória seguida no Brasileirão. Depois das eliminações na Copa do Brasil e também na Copa Sul-Americana. Nesta parte do campeonato, o Corinthians invicto em outubro, invicto em novembro e deve se manter invicto também em dezembro da sua primeira partida do Corinthians. Chegando, exagerou o Igor Coronado, hein? Quase 40 minutos, o homem meteu 2 gols. Com esse passe foi muito forte, a bola ficou de graça nas mãos do goleiro Adriel. Sai jogando no campo ofensivo por Bahia. Piso, cobra, massas, rejuntes e impermeabilizantes, os melhores produtos, qualidade e segurança para a sua obra. Com Pisocol, colou, ficou. Mais um passe errado no time do Bahia, incrível. Recupera Mateuzinho, entre as linhas para Romero. Romero meteu para Igor Coronado. Tem Memphis na área, dominou, tentou a finta Gilberto. Agora foi bem, deu bote, recuperou para o time do Bahia. E o Thales Magno não consegue entrar, tá prontinho para entrar, mas a bola não para. Passe lá do outro lado para Biel, desce o time do Bahia. Biel recolhe, domina, tem Cauli por dentro, 40 minutos e meio. Vamos entrar na parte final do jogo. Biel na meia esquerda, inverte o jogo na esquerda para a direita para Ademir. Ademir rolou na entrada da grande área para Gilberto. Gilberto para Biel, Biel dominou, tentou a finta, exagerou. Ela volta no remate para Gilberto. Gilberto ajeita, domina, mete na ponta de novo para Ademir. Ademir recolhe, domina, passou, pedindo Cauli. Tem Everaldo pedindo, ele rola por dentro para Gilberto. Gilberto balançou para cima do marcador, que é Igor Coronado. Soltou na ponta para Everaldo. Do centroavante sai da área, parou, prendeu, olhou, pensou para Cauli, ameaçou, bateu pro gol, foi bloqueado. Ele volta para Jean Lucas, para Gilberto, para Cauli, pé direito, ele bate, a bola desvia, Augusto Souza pegou. E o Biel de novo reclama um toque no braço, Vladimir. Pelo menos foi uma finalização no gol, né? Entre aspas, porque a bola desviou ali, ela foi no gol. Se o Hugo não pega, a bola entraria. Mas pegou e ficou tranquilo ali para a defesa do goleiro corintiano e nada da alteração ainda. Futebol da Bandeirantes para KTO. Na KTO, cada jogo é único. Acesse kto.com e jogue com responsa. É o início da 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. Desce de novo o time do Corinthians. Quem domina é Matheus Bidu. Ele parou, prendeu, olhou, pensou para Garro. Garro para Bidu. Bidu volta, jogou para Coronado. Coronado para Garro. Garro de novo para Coronado. Linguiças da Seara. Deliciosas opções para o seu dia a dia. Tem linguiça gourmet, calabresa, toscana, paio, cuiabanda e muito mais. Então experimente. Encontre essas saborosas linguiças Seara no Iga Atacado, com lojas em Campinas, em Santa Bárbara do Oeste, na Mega Loja em Sorocaba. Troca passes do time do Corinthians no campo ofensivo agora com Gustavo Henrique, recuando para o goleiro Hugo Souza. E atenção, galera, ligado no futebol da Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. 42 cravados de segundo tempo. Brasileirão, 37ª rodada na Neoquímica Arena, eu confirmo, Corinthians 3, Bahia 0, Edu. E na quinta, 3 da tarde, hora de Brasília, vai ser o sorteio do Mundial de Clubes, que vai ser realizado no meio do ano nos Estados Unidos. O Flamengo, o Fluminense e o Palmeiras são cabeça de chave. Já o Botafogo, recentemente campeão da Libertadores, vai para o pote 3 e vai pegar 2 europeus. Com B de bola, B de Bandeirantes, você ligado, conectado, acompanhando o melhor do futebol. E o melhor é aqui, ó, da Bandeirantes Campinas. Você que está no YouTube, reta final da nossa transmissão. Não esqueça, deixe o seu like. Ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Ative as notificações, assim sempre que uma transmissão ao vivo tiver início, você vai ser notificado. E ele ainda tem chance de meter um terceiro gol, hein, Vlad? Vai ficar aí o Depay, né? Porque o Ranieri sai para a entrada dos 70, José Martínez. José Martínez entra no lugar do Ranieri e sai Rodrigo Garro para a entrada do 43, Thales Magno. Mateuzinho na ponta para Romero, ele tenta alcançar, não alcança, a bola vai embora pela linha de fundo. E aí, Gleger? Garro, mais uma boa partida do argentino. Melhor em campo ou você deixaria para o Depay? Eu vou ficar com o Depay, não tenha dúvida. Jogou muito, fez 2 gols, né? Jogador diferente. Mas esse Garro aí também é muito participativo. E a boa presença do Depay deve-se muito à movimentação desse Garro. Para mim é um cracaço de bola, um achado do Corinthians, hein?
Vem de novo o time do Corinthians com o Thales Magno, primeira dele, tentou a finta. Muitos jogadores do Bahia ali no meio, acaba perdendo a bola. Gilberto recupera, sai jogando curtinho com o Cauli. Aroma das Ervas tem uma linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Mais praticidade e o máximo do sabor às suas receitas. Presente nos melhores supermercados de hortifrutis. Acesse aromadeservas.com.br. Biel para Ademir, entrada na grande área, vem Bahia, ele acabou caindo, não ouvi nada. Na trombada com o jogador do Corinthians, com Martínez, o venezuelano sai jogando pro Timão. Abertura beira direita para Mateuzinho, sinaliza, ninguém se apresentou, quem se apresenta é o Romero, para receber pro Timão. Fez o passe por dentro para Igor Coronado, de novo para Romero, Romero para Alex Santana. Vamos bater 45 e a partir daí ficaremos na expectativa do tempo que será crescido por Bruno de Arneu Araújo, o árbitro da partida. Gustavo Henrique é quem domina, empurra na ponta para Matheus Pidu, já pisando no campo ofensivo para Memphis Depay. Dá um tapa na bola, recuando para Gustavo Henrique. Futebol da Bandeirantes para Desktop, é a conexão do futebol paulista. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Quer saber mais? Confira tudo em desktop.com.br ou ligue a 0800 1102. A 0800 1102. André Ramalho por dentro para Martínez, entrega o Bahia, 3-0. Bahia tem na última rodada já rebaixado Atlético Goianiense. Amanhã o Cruzeiro joga, tem 49, caso vença o Palmeiras, você chega a 52. Agora, se o Cruzeiro não vencer, Vlad, o Corinthians já comemora, é isso? Isso, matematicamente já garante a sua vaga na pré-Libertadores e aqui teremos mais 4 bolas. Vamos até 49 minutos. Corinthians chegando na pré-Libertadores, ele tem pelo menos mais 2 jogos em relação aos rivais, né? Porque a ida e volta, ali passando, teria mais 2 jogos antes da fase de grupos. Olha o Corinthians na finalização do Igor Coronado pro Adriel colocar a bola pra fora. Uma paulada, um chute forte, venenoso, uma curva incrível e o Adriel colocou a bola pra fora, escanteio, Vlad. Deu a impressão que a bola ia pra fora, mas o Adriel não quis saber não, né? Meteu o bração na bola e mandou pela linha de fundo. Essa defesa aí, o Gleger. Tranquilo, no meio do gol fez uma graça, né? Pulou ali. Lembra do Ronaldo, aqui nos auges, Ronaldo Giovanelli? Então, dá uma valorizada o goleirão aí, não precisava disso tudo, não. E aí a turma que gosta de se aparecer, reta final do jogo, restando 3 minutos, eles resolvem acender sinalizadores. O árbitro deu uma parada, mas não adiantou nada, né? Porque os caras não apagaram e ele autorizou a cobrança do escanteio. Memphis Depay, lá pela direita, aí deu uma exagerada, acaba perdendo a bola. Recupera o time do Bahia com o Gia Lucas, marcado pelo próprio Memphis, recua para Juba, Juba por dentro para Biel, Biel limpa pelo lance ao dominar, empurra por dentro, tentou passe, acaba perdendo a bola de novo o time do Bahia. Martínez do comando, aí Romero tentou uma de letra, acabou errando na sequência, o Thales Magno comete a falta, o jogo tá parado. Futebol da Bandeirantes para Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Encontre a loja mais próxima, acesse rochaautopeças.com.br. Instantes finais na Neoquímica Arena. Enquanto o quinto sinal confirma para você 22 horas, 10 horas da noite desta terça-feira, dia 3 de dezembro. Reta final de mais uma vitória do Corinthians, chegando à 8ª vitória. A 8ª vitória seguida o Corinthians na competição. E aqui o Ademir tenta, pela ponta direita, encara Castelo Martínez, invade a área, cruzou para a boca do gol. Everaldo dominou, tem a chance, ele bate, foi travado no chute. Ela volta no rebote, entrada na grande área, o chute para tranquila defesa do Hugo Souza. A finalização de fora da área para a defesa tranquila do goleiro do Corinthians, Vladimir. Essa aí é para aquecer o goleiro, né? Tava muito bem colocado, o Hugo Souza não teve dificuldade nenhuma, Boris. Procurando design, conectividade, desempenho e liberdade, encontre na Germânica Volkswagen. Seu Volks está na Germânica. Corinthians, na última vez que jogou em casa, meteu 3-1 no Vasco. Volta a marcar 3 gols e havia feito 4 contra o Criciúma. Saldo de gols importantíssimo, né? Gols marcados pelo time do Corinthians nesta reta final do Campeonato Brasileiro. Igor Coronado acaba errando o passe, a bola vai embora pela linha de fundo, é tiro de meta para o Bahia bater. Piso com argamassas, rejuntes e impermeabilizantes, os melhores produtos, qualidade e segurança para a sua obra. Com Pisocol, colou, ficou. Campeonato vai se definindo, amanhã a disputa entre Palmeiras e Botafogo, Inter, São Paulo, Flamengo, Botafogo na fase de grupos da Libertadores, Corinthians praticamente na pré-Libertadores, Bahia e Cruzeiro vão buscar a outra vaga. E aqui o Thales Magno arrisca a bola, passa à direita e vai embora pela linha de fundo. Na zona do rebaixamento, Cuiabá e Atlético Goianiense já rebaixados, lutam para permanecer, Criciúma, Red Bull Bragantino, Fluminense, times que estão aí lutando para permanecer na elite do futebol do Brasil, Juventude
também nessa parada. Pois não. Só uma informação sobre o jogo de amanhã entre Cruzeiro e Palmeiras. A CBF enviou um ofício à Polícia Militar solicitando autorização para que as duas torcidas sejam autorizadas a entrar amanhã no jogo, né? Estavam barradas, seria jogo sem torcida e agora a PM vai analisar a situação. Bolas. Que confusão. E o cara, por exemplo, torcedor do Palmeiras, ele não consegue se organizar, né? Já pensou o cara que sai de outra cidade, não só na questão das organizadas, mas torcedores... Isso é comum, né? Ali de Belo Horizonte, da Grande BH, os próprios torcedores do Cruzeiro e de outras cidades. No momento em que apita pro Nordel Araújo, não há tempo para mais nada, acabou! E deu Corinthians na Neoquímica Arena. O Timão vence o Bahia por 3-0, dá um passo gigantesco, praticamente carimba a sua vaga para pré-Libertadores e chega a 53 pontos. Festa da fiel torcida, 8ª vitória consecutiva para o Corinthians, um recorde do Timão na era dos pontos corridos. E em contrapartida, o Bahia ainda luta por uma vaga na pré-Libertadores, mas vê a sua situação se complicar. 3-0 deu Corinthians, com 2 gols de Memphis Depay e um do Yuri Alberto, nesse momento é o artilheiro isolado da competição, Edu Pinheiro. Muito bem, meu caro Boris, 3-0, Corinthians praticamente na pré-Libertadores, o público não foi divulgado, se foi menos de 40, aliás, não, é impossível, né? Sempre mais de 40 mil, todos os jogos do Corinthians, mesmo naquela fase que estava ameaçado pelo rebaixamento, sempre mais de 40 mil, uma coisa incrível, sempre lotado a Neoquímica Arena. Para você, Boris, um grande abraço. Parabéns pela narrativa sensacional. Bom retorno a Piracicaba. Valeu, Edu. Grande e forte abraço pra você e até a próxima. É, muita chuva, estão judiando do Rio Piracicaba, muita poluição, credo. Pelo amor de Deus, gente. Vamos colaborar aí pro Rio Piracicaba, nosso querido Rio Piracicaba. E aí, o Catarino, quer dizer que então 2 de Memphis Depay e Yuri Alberto, artilheiro do Brasileirão agora? É artilheiro, né? Agora isolado. Estava empatado com o Alejandro, agora está isolado com 14 gols. Corinthians, 8 vitórias consecutivas, está com 1,5 pé na pré-Libertadores e, consequentemente, também na Copa do Brasil. Edu? Até amanhã com Cruzeiro e Palmeiras. Amanhã cá estaremos sempre com um sorriso no rosto. Ah, sem dúvida, sem dúvida. Esse é o menino Vladimir Catarino. Vamos lá, 3-0, ô Gleger, é o seguinte, hein? Corinthians praticamente na pré-Libertadores, segundo tempo a coisa desandou, o Corinthians perdeu várias oportunidades e o Rogério Ceni deve estar muito contente, né, cara? Esse Bahia aí... primeiro foram 2 falhas, perdeu 2 bolas e o Corinthians aproveitou e fez 2 gols assim. E os chutes a gol, aos 41 do segundo tempo, surgiu enfim o primeiro chute do Bahia, mesmo assim fraco, bateu na zaga, fácil para Hugo. O Bahia teve algumas chances, todos os chutes chutados para fora. 3-0 Corinthians, Gleger. Bahia fez um jogo equilibrado, até antes um pouco do segundo gol corintiano. Aliás, eu dizia aqui, um pouquinho antes de terminar, ali vamos dizer ali os últimos 15 minutos do primeiro tempo. Ele equilibrou o jogo, né? Conseguiu se organizar, conseguiu criar algumas alternativas, né? E chegou a pressionar o Corinthians, vivia um momento melhor dentro do jogo, o Bahia. De repente vem um erro ali no meio de campo, uma bola roubada ali, né? E a metida de bola para o Yuri Alberto, ele faz o segundo gol, né? Muito próximo de terminar o primeiro tempo, o Corinthians vai para o vestiário, 2-0. E aí o Rogério Ceni, tentou ali umas mexidas, mas acabou que para mim, prejudicando ainda mais o time. Travou o time, segurou demais o time, ele tentava fortalecer o sistema de marcação ali de meio de campo, mas travou demais o time do Bahia, que não conseguia jogar. Você falou, e agora? O único chute do Bahia foi agora no final ali, chute de longe, né, no meio do gol, o Hugo nem, né, eu com meus 48 pegaria tranquilamente também. Então assim, o Corinthians mereceu o resultado por tudo que fez dentro da partida, dentro do jogo, né, todas as oportunidades com muita contundência, com muita qualidade. Você vê que a falta do Memphis Depay, né, que ele bate ali, um terceiro gol foi um gol bonito, para mim houve falha do goleiro, mas não dá para tirar o mérito da batida na bola, com muita violência, né? A bola entra, pega no travessão, entra, um gol muito bonito. Merecido para o Corinthians, que criou, poderia ter feito 4, 5, né? Não fosse algumas defesas do goleiro, né? E também a imperícia de alguns jogadores ali no momento de finalizar, no momento, né, da última bola, de chegar e pôr a bola para dentro do gol. Então, para mim, merecia o resultado do Corinthians, dá um passo importantíssimo rumo à pré-Libertadores e mais que merecido. É a 8ª vitória seguida do time do Parque São Jorge, Edu.
E olha a festa do time, né? Vai lá na torcida, todos abraçados, aquela festa sensacional. Então, um abraço, uma grande noite pra você. Até amanhã com Cruzeiro e Palmeiras, Greg. Valeu, Edu. Pra você também um grande abraço, ao ouvinte da Rádio Bandeirantes. Estaremos juntos amanhã, se Deus quiser. Valeu. Se Deus quiser. É o seguinte, Corinthians chega à 7ª colocação com 53, 8º Bahia 50, em nono Cruzeiro 49. Se o Cruzeiro amanhã não ganhar do Palmeiras, o Corinthians está na pré-Libertadores. Campeonato tudo amarrado, sensacional, espetacular. Meus amigos, é o seguinte, hein? Corinthians 3, Bahia 0, termina aqui a transmissão Campinas. Mas seguimos em rede nacional com o apito final, com o João Paulo Capelanes no comando desse Corinthians 3, Bahia 0. Trabalhos técnicos nossos aqui, Gil Kleber, Lucas Pessoa e o Pedro Piscinato. Amanhã, das 17 às 19h30, tem o Esporte Debate com o Batista. Das 19h30 às 21 horas tem o Concentração em Rede. 21 horas a gente corta a rede e faz a abertura de Cruzeiro e Palmeiras. Quem narra aqui é Roger Williams, comenta Gleger e reportagens de Vladimir Catarino. A todos, muito obrigado, uma ótima noite. Vem aí, apito final, tudo de Corinthians 3, Bahia 0, com João Paulo Capelanes no comando. E até amanhã, se Deus quiser. Jornada Esportiva. Oferecimento Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor